Não, boa noite, pessoal. Hoje a gente está fazendo o primeiro Paddock Talks, tá? E para mim, com uma presença especial de 3 amigos, que são referências. A gente tem algo em comum, né? Que é a paixão pelo automobilismo. E eu vou apresentar cada um de vocês, falar um pouco de vocês, para a gente poder desenvolver esse bate-papo de amigos. TG, que eu chamo de TG, Alexandre the Great, depois você vai explicar isso. Explica, porque o Max não conhece o TG, o Max é de outra geração. Piloto, né? Aviador. Sim. Inclusive, você passou todas as credenciais, que eu tinha pego as credenciais erradas. Tem uma história no automobilismo muito legal, né? Uma história de anos que você, profissionalmente, você atuou. Tem a questão da superação do teu acidente. Exato. A gente vai conversar também sobre isso hoje. E é um baita empresário, né? Sempre aprendendo, né? Daí a gente vai falar da relação de automobilismo com empresa, com trabalho, os aprendizados. Sempre. Bom, o Max dispensa comentários, piloto profissional, campeão da Stock Car em 2010. Isso. Ficou 6 anos na Austrália, eu vou querer saber dessa história também, tua. 6 anos? 6 anos. Super V8. Isso, Comentarista de Fórmula 1. E irmão desse cara aqui, ó. Esse Irmão cara é do... meu irmão que a vida me deu. Meu irmão mais novo. Isso aí mesmo. E é uma das pessoas que, na minha opinião, que mais entende como comentarista de automobilismo, Fórmula 1, e coordenador da Porsche Cup. Eu, como iniciante, sempre vou lá, ô Max, o que está acontecendo comigo que não está indo? É isso. Daí ele fala, Zé... Obrigado pelo convite, cara. Estar aqui com você no seu primeiro Paddock Talks, com um grande irmão, com amigos que a vida e o automobilismo me deram. Então, é um prazer estar aqui com você, meu querido. Boa. Pedrinho, eu brinco que é um empresário prodígio, porque ele é jovem pra caramba, mas tem uma história de família da caçula de pneus, né? E que você trabalhou lá com teu vô, teu pai. Entrou na Forbes Under 13. Under 30, E tem a Stradale, que eu sou cliente, acho que eu sou o cliente mais chato, mas eu não largo eles, né? É nada. Mas fazem tudo para mim. Foi campeão da Porsche Cup, quer dizer, no automobilismo em 2017. Então a gente está rodeado de craques. O papo vai ser bom. O papo vai ser Agradeço bacana. também o convite. Uma honra estar aqui estreando. Boa. Ó, eu acho que hoje, o que a gente vai conversar? Dia de 7 a 9 a gente tem o GP de São Paulo. Então, Semana que vem. Semana que vem. E tem Porsche Cup preliminar também. Né? Tá pronto ou não? Nota 7,5. Ainda tem Você sabe que a Racing Bulls ainda não tem piloto definido para o ano que vem, né? Dependendo da sua apresentação lá... A vitrine é agora, né? A hora é agora de andar bem. Garantir vaga para o ano que Ainda vem. muito pouco no final de semana de Fórmula 1. As janelas de treinos são curtíssimas. E você eu não sei como é que é hoje, Max, você pode dizer... Porque sempre andar em cima da borracha da Fórmula 1 foi um problema, né? Para outras categorias que... gripe, né? que dá um gripe a mais, né? Depende muito de carro para carro, mas é que, na verdade, por exemplo, ano passado reasfaltaram a pista para a Fórmula 1. Então não tinha borracha de nada, porque foi inaugurado no final de semana de Fórmula 1. Mas Interlagos recebe tanto tipo de borracha, de tantas categorias, pneu slick, pneu radial, mas sempre quando tem Fórmula 1 é uma borracha, obviamente, que é específica dessa categoria, mas não tem mudado tanto a aderência nos últimos anos. O que muda muito a aderência, como aconteceu no passado, é a mudança de asfalto, que daí você tira um asfalto já de 10 anos e um novo, você, às vezes a pista evolui 3, 4 segundos só em função disso. Na minha época era isso aí, mudava assim, drasticamente, fazer um treino e falar, não é possível, isso aqui tá ajudando demais.
E você tem que ir pro pódio, porque o pódio é o pódio... A visibilidade é... Você tirar uma foto naquele pódio, você vai pra... E com aquela torcida. É histórico. A minha tá guardada lá. Mas hoje com a inteligência artificial a gente pode fazer isso também. Nada que não seja moldável, né? Ó, Legal. vamos falar então agora, nesse primeiro bloco, de histórias pessoais, superações, desafios. Bacana. Vou começar com o Xande, com o TG. Beleza. Ó, a primeira pergunta. Fala pra gente do acidente teu de 1992. O que aconteceu exatamente? Eu não sei. Eu sou teu irmão, a gente tá junto. Mas é um nunca assunto falou a que respeito, né? A gente nunca falou. Foi em Valelunga. Sim, Valelunga. Falando rapidamente do histórico até chegar nesse acidente, no ano anterior, em 1991, eu tinha participado da Fórmula Opel, da Fórmula Vauxhall Lotus, né, a versão inglesa da Fórmula Opel, e surgiu essa oportunidade de correr de Fórmula 3, porém na Itália. Eu não havia conseguido o patrocínio necessário para andar de Fórmula 3 inglesa, que era mais cara. Que era a principal, né? Era a principal. Fui, na época, falar com o Dick Bennett, lá da West Surrey, etc., mas não arrumei a verba necessária, e surgiu essa oportunidade, e que tinha na época o apelo do filho do Clay Regazzoni ser meu companheiro de equipe, o Gian Maria Regazzoni. E aí ele tinha patrocínio Marlboro, tudo. Falei, bom, vamos lá, né? E eu tinha tido convite para fazer mais um ano de Vauxhall na John Village, que era a equipe que tinha sido campeã no ano anterior, com Kelvin Burt, lembra? Que chegou a andar de Fórmula 1. Enfim. E aí fui para a Itália. E naquela ocasião, tinham ficado prontos os carros, os Hautes 92. Não sei se você lembra que eles tinham mudado bastante. Os Hautes 92. Só que o meu carro não ficou pronto. E para todo piloto, para todo rookie na Itália, tinha que fazer um teste. Antes de ir para os testes oficiais, né, para iniciar a temporada, tinha um dia de testes para os pilotos novatos fazerem esse teste. Como tinha que cumprir essa exigência e o meu carro não estava pronto, eles alugaram um Dallara 89, né? Na ocasião, um carro de 3 anos atrás, mas que estava parado há muito tempo. E, cara, foi uma coisa de um dia para o outro. Eles alugaram, o meu Haute não chegou, eles alugaram esse carro, não revisaram e eu fui para a pista, fui para Valelunga. E Valelunga, naquela ocasião, tinha um trecho de alta velocidade que chamava Trincheira, que era uma reta com uma chicane muito rápida, que fazia de pé embaixo. E na sequência tinha um hairpin, uma freada forte, que fazia de segunda marcha. E fazia esse hairpin. E do outro lado, depois desse trecho, tinha a continuação da pista. Então eles fizeram um muro para separar, porque se um carro passasse reto nesse trecho da freada, não batia em algum outro carro que estava continuando o trajeto. E foi justamente nesse trecho que eu tive um problema de freio, mas foi assim, nas primeiras voltas já, sabe? Eu saí, tava pegando a mão da pista e foi a primeira volta que eu fiz de pé embaixo aquele trecho, e na hora que eu freiei o carro foi reto, e não tinha caixa de brita, né? Era pedrisco na área de escape e esse muro de frente. E aí eu dei de frente no muro, um trecho que ali deveria fazer uns 210 mais ou menos, sabe? Caramba. Um trecho de escape muito curto e sem caixa de brita. Aí eu dei de frente no muro e, enfim... Tive múltiplas fraturas, né? Principalmente nos calcanhares e nas pernas, fraturas expostas. Não apaguei, cara. Eu não apaguei. E, assim, por um lado foi a sorte, porque primeira reação, quando chegou o resgate, eles queriam me tirar do carro, cara. E eu tava preso e vendo que tava tudo quebrado, entendeu? E aí eu falei, não. Enfim, mas aí eu lembro, é incrível que eu lembro de tudo, né, cara? Assim, aí eu lembro que eles me deram uma anestesia, alguma coisa, que aí eu fui apagando. Mas essa orientação inicial de eu ter falado que para não me puxar, porque realmente eu vi as fraturas expostas, né? Enfim. E aí, mas aí é incrível, eu lembro de 21. Foi 21, já tinha feito 21. Quantos anos? 24, 40, que aconteceu faz 33 anos. 33 anos. 33. Então, enfim, foi uma falha mecânica que, infelizmente, em função desses desencontros de data, de o carro novo chegar, a exigência de fazer um teste. E é curioso que eu estava contando para vocês ali fora. Em 2014, quando eu comecei a levar o Rubens para as corridas de Stock Car, eu conheci o Beto Monteiro.
E aí, quando a gente chegou, na primeira corrida, que eu fui levar o Rubinho para a corrida do milhão, de 2014, que ele ganhou. O Beto, quando a gente desceu do avião, o Beto falou, caramba, já ouvi falar muito de você, cara. Eu, quando cheguei na Itália, que ele foi correr naquela, como é que chamava? Aquelas Alfa, eu não lembro qual era uma categoria que tinha, e acho que era Fiat Abarth, que foi bem depois, né, nos 2000, que ele foi andar. Antes dele entrar em Vallelunga, falaram para ele, você toma cuidado, porque aqui nesse trecho um brasileiro quase perdeu as pernas e 2 anos depois um argentino perdeu uma perna. Caramba. No mesmo lugar. E aí você sabe que mudaram a pista lá. Mudaram aquele trecho. Não tem, tiraram, não tem mais aquele trecho de alta velocidade e a freada. De 2014. Então você vê. E aí, ou seja, hoje a pista ela tem um trecho, uma curva de baixo. Inclusive o Rubinho andou há pouco tempo lá. E aí ele me mandou o vídeo andando, justamente mostrando aquele trecho que não tem mais, entendeu? Então, enfim, e aí foram, na verdade, de cadeira de roda foi 1 ano. Nossa. Eu usei aqueles fixadores externos nas pernas, sabe? Com 20 anos, né? Com 21, cara. Então enfim, eu tenho mais tempo de vida quebrado do que bom, né? já são 33 quebrados. Você falou uma coisa, você tem uma história boa que você me contou. Você estava levando o Rubinho, acho que era com o Horn, não era? Com o Hawker, E deu uma pane de bateria, não deu? Que você fez uma gambiarra para voltar, ninguém sabia. Ali tem... Não, foi Santa Cruz, não foi? Foi Santa Cruz do Sul, cara. Eu, na hora de acionar, não tinha fonte externa, porque lá Santa Cruz não tem estrutura nenhuma, né? De hangar, enfim, bateria deu pau. E o Rubinho, vocês conhecem, né? Super animado. Positivo e operante. Dificuldade. Por sorte, o Maurício, ele estava com o Praetor dele lá. Enfim, aí eu corri, foi para você que eu pedi? Você e pro Ricardinho, né? Cara, eu desci e falei, cara, uma carona pro Rubinho aqui. Leva porque ele tá contente aqui. Mas voltando um pouco em relação ao acidente do Chan, tem uma história que chega a ser engraçada, né, Chan? Bom, eu acompanhei um pouco dessa época. Eu lembro quando eu fui visitar ele, quando chegou no Brasil, todo quebrado com aqueles fixadores externos. Mas isso já está no passado. A parte foi engraçada. Foi em 2017, no Autódromo de Tarumã. O Chan, na época, levava o Rubinho para as corridas e ficava lá com a gente. Então, e obviamente apaixonado por automobilismo. E naquela época corria junto com a Stock Car o Campeonato Brasileiro de Marcas, que é uma categoria que tinha Civic, tinha Corolla, exatamente. Cruze, né? O Cruze. O Rubinho chegou a correr de Renault, né? Exatamente, Enfim, aí o Chan, depois de quantos anos? De quase 20 anos, foi fazer uma corrida de carro, que ele já fazia muito tempo. Eu fechei uma corrida em Tarumã. E aí ele deu uma falta de sorte, que aconteceu o seguinte, em Tarumã, nesse final de semana, choveu. Então, só choveu, né? Não, você chegou a andar no seco, acho que um treino, ou foi logo de cara que choveu? Cara, eu não lembro de ter andado no seco. Eu sei que eu fui lá, eu tava todo empolgado, o Chan de volta no carro, eu lembro que eu filmei você saindo do box, tudo tava lá por causa da Stock Car. Enfim, aí começou o treino, começou a Stock Car, tudo, aí você fica focado no seu trabalho ali. Aí no final do dia, eu vejo o Chan e o Gui, que é o filho dele, ele andando assim, abraçado com o Gui, meio mancando assim e tal. Mancando mais um pouco, né? Um pouco mais do que eu... Falou, o que aprontou? Aí eu falei, o que aconteceu, Chan? Aí ele falou assim, eu bati. Eu falei, mas como assim você bateu? Enfim, o que tinha acontecido foi o seguinte, em Tarumã, na reta do box, eles usam para fazer a arrancada de carro. Então eles colocam aqueles produtos para arrancada, que é uma resina lá, um material que gruda muito para arrancada quando está seco, só que choveu. E quando chove, fica um sabão, fica um gelo. E o Chan, assim como outros pilotos da categoria, começou a chover lá, um bateu, outro bateu, o Chan veio e bateu também. Mas foi uma pancada, forte. Aí eu falei, pera um pouquinho, tem um... Não. Mas assim, a pancada, eu vi o vídeo, ele quase saiu do banco. Não, assim. cara, você olhando o vídeo, cara... Fala assim, como é que não morreu? Enfim, aí eu falei, Chan, pera um pouquinho que tem um físio que acompanha a gente aqui na equipe, eu vou chamar ele. Aí eu chama Joel, que é um amigo meu até hoje, e levei o Chan no motorhome mancando lá, chegou, aí o Joel foi lá e tirou a sapatilha do pé do Chan, só que em função do acidente lá de Vallelunga, ele não sabia do meu pé dele não tá assim. Eu não sabia como era o meu pé. Aí ele chegou assim e falou assim, Chan, me fala o que... falou assim, o pé dele tá todo quebrado. Eu falei, não, mas isso é coisa antiga. Ele falou assim,
assim, aí chegou e falou assim, me explica o que aconteceu hoje do pé, qual parte do pé que o cara já não sabia o que estava bom, o que já estava daquele jeito antes da batida. O que é do acidente de hoje? O cara não era Nossa. Não, porque... Não, no final da história foi uma pancada, né? E aí o pé... Pegou o pé esquerdo, não lembro. E aí, enfim... Mas na hora que o cara viu o pé daquele tamanho, achou que fosse do dia, né? Mas, enfim, tem muita história para contar. Deixa eu perguntar uma coisa. Você hoje na Belux, Certo. faz a... O que você como piloto... O que você leva como piloto, como CEO da Belux? Qual a relação que você pode fazer? Primeiramente, né, o meu segmento de materiais elétricos, particularmente tomadas e interruptores, é extremamente competitivo. Eu tenho hoje mais de 50 concorrentes fabricando meu tipo de produto, né? Então, em primeiro lugar, é a competitividade, né? É querer realmente melhorar a performance da Belux, melhorar o posicionamento dela no mercado. Então, esse espírito competitivo, que claro, vem da natureza de cada um, né? Independente de ter sido piloto, o que é saudável, exato, o que é o estímulo do nosso dia a dia, né? Nunca se acomodar, sempre querer melhorar, querer mais. Então, primeiramente isso. E claro, tem uma série de outros fatores, tais como disciplina que o automobilismo exige, assim como qualquer outro esporte, ele exige uma disciplina, exige concentração, exige dedicação acima de tudo, né? Então, nas entrelinhas, né? Inconscientemente, muito do que o automobilismo ensina e exige para ter performance e ter resultado, acaba se levando para o dia a dia, né? E no meu caso, particularmente, o fato de meu pai ter sido meu preparador, eu vivi uma época do automobilismo, o Max sabe disso, em que ainda era possível você ter sua própria equipe, sim, né? Sim. Hoje em dia, nas categorias de base, não é mais possível, né? Uma Fórmula 4, uma Fórmula 3, você tem que andar em alguma equipe que já exista, mas na minha época era possível você montar, e então eu participava ativamente, desde o kart, na verdade, você lembra, né? A gente tinha o nosso primo, o Assulera, que preparava os motores do kart. Então, ou seja, todo esse conhecimento de mecânica que eu aprendi desde adolescente no kart, depois nas fórmulas, tudo, e até hoje a gente tem uma estrutura própria lá na empresa de mecânica para as ferramentas, para os ferramentais de produção, você acaba levando para o resto da vida, né? Esse conhecimento que também foi fruto do automobilismo, né? Então, é inevitável essa comparação e essa ligação direta do automobilismo, do esporte, com a performance na empresa. Sabe uma coisa que eu vejo você? Você mora aqui no Itaim. Sim. E vai todo dia para a fábrica. Todo dia. E ele, a gente chama ele... TG, vamos sair para beber, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, ele é metódico. Ele falou... Consigo chegar às 8 da noite. Então, gente, saúde. Saúde, viva. Não, é verdade. Precisa... assim, eu gosto muito de estar na operação. Eu sou, de certa forma, centralizador. Então, estou aprendendo ao longo de tantos anos. Eu já estou lá na empresa direto há 30 anos, né? Então, não é nem um dia nem outro. Mas, assim, eu tenho esse perfil centralizador. Então, a fábrica depende muito de mim ainda, sabe? Mas você é focado. Não, super focado. E é prazeroso demais, assim. Eu costumo dizer, né? Quando eu era adolescente, comecei no kart de forma despretensiosa. Comecei como um brinquedo, porque eu sempre gostei de motor. Meu pai sempre estimulou muito isso em mim. Então, com 5 anos, ele me deu uma mini moto. E sempre estimulou a gostar disso. E com 15 anos, eu tô vendo a TV... Vi um programa que estava mostrando kart e falei, pedi de aniversário, cara. 14 para 15 anos. E aí comecei a treinar lá em Interlagos, até que eu ia com meus amigos, me levavam... Cara, cada dia eu recrutava alguém da família para me levar. Pegava os amigos na rua para ajudar a empurrar, até que o pé de chumbo viu andando, que era o mecânico do Max. Foi aí que eu conheci o Max, cara, com 15 anos de idade. E aí eu lembro que o pé de chumbo, numa sexta-feira... você tem equipe e tal? Não, você tá andando direitinho, não sei o que. Eu falei, não. Aí naquela sexta-feira já deixei o kart com ele, já não levei para casa. E no sábado ele me ligou que ia ter uma corrida lá no Campolim, em Sorocaba, foi minha primeira corrida de kart. E... Acho que eu tava nessa, que eu fui numa de Lenin em Sorocaba, que você tava. De 86... Puta, eu não sei se foi 7 ou 6. Final de 86, talvez. Porque eu ganhei o kart
de 86 para 87. Era de rua de kart. Era coisa de rua, cara. Negócio seguríssimo. Era guia. Era literalmente rua, com guia, com poste, com tudo, e a gente lá. Enfim, e aí começou dessa forma, de brincadeira. Como eu comecei tarde, né, já com 15 anos, eu andei só 2 anos de kart, né? Fiz novatos e fiz B. Sim. E aí, com 17, já fui para a Fórmula Ford e a coisa foi pegando corpo, assim... Porque meu pai se envolveu muito, claro, se não tivesse o apoio dele... Gosta pouco ele, né? Gosta pouco. E né, foi fundamental ele me estimular. Enfim, então a coisa começou como uma brincadeira e em poucos anos, sabe? Então, foi muito legal. Foram anos... Putz. Agora, uma coisa interessante que ele está falando, até tem relação com o Pedrinho. Os pilotos hoje, eu não sei se tem essa ligação com a mecânica, com... Acho que o Marcos pode dizer mais do que eu, mas eu acho que não, né, cara? Assim... Acho que muito menos, na verdade, até porque a estrutura do automobilismo mudou muito. Então, na época que ele veio de Fórmula Ford, que eu fiz algumas corridas com esse carro dele, como a gente falou antes de começar o programa, as equipes, você tinha lá o mecânico, que era o preparador, era o orientador, era tudo. Então, hoje em dia, as equipes da Fórmula 4, vou falar assim, que é equivalente à Fórmula Ford, são muito mais estruturadas. Ao mesmo tempo, também, os próprios carros mudaram muito. Então, naquela época, por exemplo, os motores, cada equipe preparava o seu, aí eles quebravam, a gente abria dentro do box, a gente ajudava a arrumar os motores, fazia lá o que os mecânicos pediam. Hoje isso não existe mais. Então, eletrônica, data. Né? Eletrônica, data, exatamente. Então, consequentemente, o contato com a parte mecânica dos pilotos atuais, eles é muito menor do que era nessa época que o Xan está falando, porque realmente hoje... motor, a gente não mexe mais em motor de carro nenhum, da maioria das categorias. Naquela época, cada treino quebrava o motor e a gente tinha que abrir e arrumar. Por outro lado, isso é muito melhor, é muito mais democrático, né? São motores que todos são passados em dinamo, equilibra muito mais, né, as categorias de acesso. Sim. Então, se for analisar, até a Fórmula 2 hoje... quase todas as categorias são... Tirando a Fórmula 1, hoje todas as categorias são monomarcas, né? Então, isso equilibra muito mais, né? Agora, por outro lado, né, existem muitos mais dados na mão, palpáveis, para que não só o piloto tenha que passar para a equipe o que está acontecendo com o carro. Então, mas, por outro lado, você mesmo comentou, na época que o Maxinho estava andando de kart, né, a questão dos motores de kart, quebra-se muito menos hoje, muito né? Menos, O motor de kart, na nossa época, você lembra, né? Assim, era uma discrepância de motor, não só de kart, mas a qualidade era muito pior. Então, você, com assim, um piloto, para ter um equipamento competitivo, tinha que ter 6 motores, 10 carburadores, aí quebra dos 6, quebra 7, então eles pegaram emprestado, então por aí vai. Mas mudou muito, mas o contato com a mecânica realmente ficou muito mais restrito hoje em dia. Porque te dá mais sensibilidade, você conhece a máquina. Eu vejo, eu que sou novato, eu me interesso, tento ver, mas muito superficial. Muito superficial. Eu acho que você tendo esse envolvimento, você conhece a máquina como um todo. Né? Sim. É natural. Acertar o carro para você também, né? Acho que às vezes a tocada para ele é diferente da minha. Enfim, exato, se você ter essa sensibilidade. Eu lembro quando eu entrei na Porsche, tinha muita questão de asa, ainda tem, obviamente, mas até você entender como é que é a tua tocada, você gosta do carro um pouco mais traseiro, um pouco mais dianteiro. Se você cai boiando ali naquele ecossistema, naquele ambiente, você não consegue... E você tem pouco tempo de treino, né? Você para pensar. Então, você precisa ajustar o carro naquelas janelas de treino, uma classificação. Então, quanto mais você conhecer e conseguir dar esse feedback para a equipe de engenharia, mais rápido você vai conseguir estar numa zona confortável. Isso foi algo que mudou drasticamente, né? A limitação aos treinos livres, né? Que na nossa época não... De segunda a sexta para Interlagos, qualquer categoria poderia treinar. E não só aqui, no mundo inteiro, né? Quando eu corri fora também. Não tinha quase todo dia para pista. Hoje é cronômetro. Hoje é final de semana de corrida, né? Acho que todas as categorias, de uma maneira geral. Né? Não são 100% delas, mas a grande maioria delas, isso é tudo em cima da questão do custo, né? Custo, né? Sim. Então, as categorias limitaram. A própria Fórmula 1 não tem treino mais. Antigamente era livre, então uma equipe grande de Fórmula 1 testava mais do que 100 dias por ano. Hoje não tem teste nenhum a partir da primeira corrida, não tem mais teste nenhum. E antes da primeira corrida tem 2, 3 dias de teste, então realmente é muito mais limitado, justamente para tentar fazer com que o esporte, que por natureza é um esporte custoso, tentar com isso, né, diminuir um pouco do custo. Então é por isso que muitas coisas mudaram. Assim, hoje, boa parte das categorias da Fórmula 4, 3, 2, 1
O motor é igual para todo mundo. Antigamente, até a Fórmula 2... até a Fórmula 2, eu falei errado. A Fórmula 2 tinha motores diferentes, marcas diferentes, preparadores diferentes, que por um lado é muito legal, mas ao mesmo tempo carece muito aquilo que já não é barato, né, Chan? Não, exatamente. Né? Max, vamos falar agora de você. Conta um pouco da tua história. Depois eu queria um destaque Eu sei que na Austrália foram momentos super especiais, foram 6 anos, não foram? Isso. Você ficou na Austrália, 2002 a 2008. Fala um pouco pra gente. Bom, eu comecei no automobilismo muito parecido com a história do Chan. Também criança, assistindo corrida de Fórmula 1 com meu pai, no início dos anos 80. Eu, naquela época, o brasileiro em destaque era o Nelson Piquet. O Senna ainda não estava na Fórmula 1, ele iniciou em 84. E eu gostava muito de carro também. Por algum motivo, eu sempre tive uma paixão muito grande por carro. Então, eu era aquela criança que com 5, 6 anos eu ficava sentado no carro do meu pai, desligado, fingindo que estava dirigindo. E na nossa geração, a ligação, principalmente dos meninos com carro, é muito maior do que o de hoje em dia. Hoje em dia a gente vê que não tem tanto interesse da molecada em geral por carro, mas na nossa época era um interesse muito grande. E quando eu tinha 10 anos de idade, nós mudamos para Interlagos. Minha família mudou para Interlagos. Ali, muito próximo do autódromo, tem uma parte ali que só tem casas. Então eu passei ali dos 10 aos meus 20 anos de idade. E com isso eu ia com meu pai de vez em quando assistir corridas no autódromo, de qualquer coisa que tinha lá, também no kartódromo. E isso aconteceu no ano de 83. E em 83, no kartismo, teve uma fase muito legal, que foi a criação do superkart. O superkart era um kart que tinha 2 motores, ou seja, em vez de ter um motor só, tinham 2 motores. Caramba. E quem corria nessa categoria eram vários pilotos profissionais, como Emerson Fittipaldi, Wilson Fittipaldi e tantos outros pilotos que já eram pilotos renomados e tudo, e corriam no superkart. Então, eu ali com meu pai assisti como fã e fiquei ali durante um tempo. E nesse mesmo ano de 83, que foi o ano que eu completei 11 anos, no dia do meu aniversário, acordei como qualquer criança ali, esperando qual que ia ser o brinquedo daquele ano tal. Não tinha brinquedo, não tinha parabéns, ninguém falou nada, eu achei meio esquisito, mas fiquei na minha. Fui para a escola, voltei para casa, aquele silêncio, nada. E aí eu lembro que minha mãe falou assim, vou no mercado. E eu gostava tanto de carro, que eu gostava de ir no mercado com a minha mãe porque ficava dirigindo o carrinho de compra. Ela achava que era um carro de verdade. Aí eu fui no mercado, meu pai deixou a gente lá, aí passou, sei lá, 1, 2 horas, ele voltou para pegar a gente, silêncio de novo. Aí quando eu chego em casa, abre a garagem para entrar o carro na casa, tinha um kart na garagem. Então a minha história com o kart foi assim. E aí meu pai nunca teve nenhuma ligação com o automobilismo, era um fã, como todo mundo assistia a Fórmula 1. Então meu pai não tinha uma noção o que aquilo era. O que precisava para aquele negócio funcionar. Então, eu lembro que eu ganhei esse kart no meu aniversário, que cai em agosto. Eu fui andar com esse kart quase em dezembro, porque a gente não sabia nem como é que ligava, nem onde tinha que levar. Quer dizer, sabia que era o kartódromo, mas não sabia que tinha que ter minimamente uma estrutura mecânica, alguém que soubesse trabalhar com aquilo ali. Enfim, a gente descobriu, levou um kart numa equipezinha, ela chamava Kart Center na época. E na 4ª ou 5ª vez que eu andei de kart, eu nem sabia para que lado era a pista, eu tive um acidente, quebrei o pé. Não que nem o do Chan. E minha mãe, que já tinha pavor de carro, de kart, de tudo, a primeira coisa que ela fez foi cortar. Então eu fiquei lá um mês com a minha perna engessada e passou um tempo, eu tirei o gesso, tudo, e eu não era aquela criança chata, mas eu falava para meu pai de vez em quando, poxa, a gente pode ir lá de novo, não sei o quê. Aí depois de uns 6 meses do meu acidente, como a gente morava em Interlagos, ali, antigamente, todas as equipes de kart estavam lá. Não existia a Granja Viana, não existia a Aldeia, então o kartismo era todo ali. 100% lá. 100% lá. E meu pai levou um kart numa oficina que não era kart center, onde eu fiz aqueles treinos, que é a equipe Pé de Chumbo, que ficava perto da minha casa também. E esse cara foi um dos... Aqui tem um outro também que foi um pai para mim na minha carreira também, mas foi um segundo pai para mim no automobilismo, porque... para quem não acompanha o kartismo, é um segmento onde 99% das pessoas que trabalham com kart, os donos de equipe, são pessoas de origem muito humilde e de uma realidade muito humilde também. E o Pé de Chumbo não era diferente disso. E por algum motivo ele entendeu que, primeiro, eu gostava muito. Segundo, que a nossa realidade financeira não era compatível ao esporte do kart, que é um esporte que sempre foi muito caro. Nós éramos uma família classe média, então não é um esporte que uma família classe média tem condições de arcar. E eu digo isso por quê? Porque se não fosse, primeiramente, meu pai, obviamente, mas se não fosse uma pessoa que nem o Pé de Chumbo,
eu nem teria corrido de nada, porque não teria condições financeiras para isso. E ele, por algum motivo, que eu não sei te explicar até hoje o porquê, não era por talento, porque eu comecei a andar como qualquer um que começa, não sabia nem o que estava fazendo, mas ele sempre deu toda a força que ele podia dar para o meu pai e para mim. Então ele não cobrava a mensalidade, aí sobrava uma peça de algum kart, ele colocava no meu. Então foi assim que eu comecei, e por incrível que pareça, isso já faz mais de 40 anos, e mais ou menos nesse mesmo tempo, foi lá que eu conheci o Chan, na equipe Pé de Chumbo. A gente foi companheiro de equipe. Sim. Lá que eu conheci também um dos meus pais aí, que se chama de Mr. Dallas. E eu vou te contar o porquê, ele também é um dos meus pais, mas foi ali que tudo começou. E eu corri de kart, na verdade, uns 5, 6 anos. Então, eu corri dos meus 11, 12 até mais ou menos 17, que naquela época, na nossa geração, 17 anos, diferentemente de hoje em dia, era a fase que a molecada saía do kart para correr de carro. Hoje tem criança, que eu acho que é criança de 13, 14 anos já andando de carro, que eu particularmente não acho muito adequado, mas de qualquer maneira na nossa geração era um pouco mais velho. E eu, como não tinha nem dinheiro para correr de kart, carro então era um degrau que era inatingível. E nessa época eu fiz a seguinte coisa, eu queria de algum jeito estar envolvido nesse meio, e aí, com o Pedrinho, as proporções diferentes, eu montei uma equipe de kart. E fiz daquilo ali, eu falei, olha, para mim ter alguma oportunidade nisso aqui, que não está aparentando que vai ter algum, mas para ter algum eu tenho que estar nesse meio. Eu montei uma equipe de kart e em função dessa equipe eu me mantive no esporte, e aí outras tantas coisas aconteceram, mas o meu início foi dessa maneira. Pô, legal. O Pé de Chumbo existe? Tá. Não, o Pé de Chumbo faleceu em 91. Ele faleceu quando eu estava na Inglaterra. Ele faleceu em 91 e ele foi, todos os anos que eu corri de kart foram na equipe dele. Ele faleceu em 91, eu inclusive... Eu levei ele para o hospital quando ele não saiu mais do hospital, mas ele já nos deixou há muito tempo. Mas, além de ter sido um segundo pai para mim, era um cara espetacular. A gente deu muita risada, aprendeu muita coisa com ele. Assim. Então, é um cara que tinha um coração. E para mim, assim, na minha carreira, realmente, eu tive muita sorte, graças a Deus, de pessoas maravilhosas terem cruzado a minha história. E ele foi o primeiro deles, obviamente, fora meu pai. Sabe uma coisa? Eu treino de kart todo fim de semana, né? E tento levar o Alê comigo. Mas o que eu vejo, tem muito disso que você falou no kart. Por exemplo, eu vou trocando os equipamentos, daí eu falo com o Alan, com o Fran, que me treino, falo, Ricardo, eu vou dar para um cara que está precisando teu colete, vou dar o Micron, né? Mudou o Micron para 6, para 5, ele não tem. Uhum. E eu até falei para eles, faz o seguinte, separa 3 meninos que vocês apoiam, que precisa de fato, eles não têm pneu para correr. Eles vão disputar uma corrida, quer dizer, kart emprestado com pneu velho, todo mundo com pneu novo. E se cada um ajuda um pouco, sim. Você faz o cara, se ele tiver um talento... Legal que você faz isso. Parabéns. Dá um baita prazer. Não, sim. Agora, Max, fala um pouco da Austrália. A Austrália foi já... Falo assim, na minha carreira já tinha acontecido muita coisa, eu já tinha ido para a Europa, já tinha corrido de carro aqui no Brasil. Fórmula 1. Já tinha sido piloto de teste de Fórmula 1. E eu testei Fórmula 1 entre 98 e o ano 2000. Isso na época da Europa ainda. E quando foi, na verdade, no ano de 2000, eu quase corri de Fórmula 1. Eu tinha um contrato meio que assinado para correr na Minardi, que hoje é a Racing Bulls, que virou AlphaTauri, que virou Toro Rosso, na verdade, depois AlphaTauri, hoje é Racing Bulls. E eu tinha um contrato com a Minardi que estava tudo certo para eu correr, e no último minuto... Entrou um japa, não entrou? Não, entrou um argentino. Argentino? Tinha que ser argentino. Pensei que era o argentino bom. Depois você conta o nome dele. Não, conta agora. O Gastão Mazzacani é um piloto argentino. É argentino. Então, sobrenome eu... Não, é um cara gente boa. Eu conhecia ele, eu corri com ele, na verdade, na Fórmula 3000, que é a Fórmula 2 hoje em dia, chamava Fórmula 3000 naquela época. É um cara gente boa. Até encontrei ele há pouco tempo atrás, nunca mais tinha visto ele. Há uns 5 anos atrás, ele veio correr, se não me engano, de caminhão aqui no Brasil. E aí eu encontrei com ele, bati um papo com ele. Mas, enfim, o Mazzacani, ele na época arrumou um patrocinador da Argentina e chegou lá e pagou um valor e me tiraram. Antes de eu correr, me tiraram. E quando aconteceu isso, eu acabei fazendo um trabalho para uma equipe que estava desenvolvendo um carro para correr nas 24 horas de Le Mans, que era um protótipo.
que era baseado num protótipo Lola e tinha um motor de Fórmula 1, então um carro legal. E durante aquele ano eu testava esse carro para fazer as 24 horas de Le Mans e eu acabei recebendo um convite para ir para a Fórmula Indy. Nesse meio tempo, acabei recebendo um convite de ir para a Fórmula Indy, que naquela época é uma categoria que estava muito legal. Estava, para mim, até mais legal que a própria Fórmula 1. Na época que estava lá o Zanardi ganhando. Tinha muita gente boa. Era muita gente boa, muito competitiva. E nessa mesma época, a Fórmula 1 era o contrário disso em questão de competitividade. Então, era uma fase que a Fórmula 1 do primeiro para o último tinha, sei lá, 4 segundos de diferença na classificação, diferentemente de hoje em dia. E aí, eu corri de Fórmula Indy em 2001 e no final do ano, eu vim para cá para o casamento de um amigo nosso, que é o Nonô, que é um piloto também, ex-piloto agora, que eu fui padrinho no casamento dele. E aí, quando eu cheguei aqui para passar uma semana para o casamento do Nonô, eu ficava na casa dos meus pais quando eu veio para o Brasil. Aí meu pai chegou assim, olha, ligou um alemão aqui para falar com você. Eu não sabia nem quem era. Aí eu liguei para esse cara, num número que eu não sabia nem que país que eu estava ligando. Quando eu vi o código do país 61, eu não sabia nem que país que era aquele. E aí, conversando com esse cara, eu não sabia, não conhecia ele, ele falou assim, olha, eu estou trabalhando... Ele falou assim, eu te conheci na Fórmula 3000, eu trabalhava numa equipe que chamava Astromega, que é uma equipe boa lá. E ele falou assim, olha, eu estou trabalhando hoje num campeonato muito legal. Ele falou assim, eu trabalhei na DTM há alguns anos pela Mercedes e estou num campeonato que é mais legal que o DTM. Aí quando ele falou isso, eu falei, tá, mas que campeonato que é esse? Aí ele falou, uma V8 Supercar. E eu conhecia a categoria, mas muito pouco, porque, de novo, estou falando do início dos anos 2000, que a internet não é o que é hoje em dia para começar. Então eu não tinha muita informação e ele me convidou para ir até lá. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou lá conhecer. Aí eu fui lá para passar 5 dias na Austrália. E aí, primeiro de tudo, eu fiquei assim muito bem impressionado com a estrutura da equipe que eu fui. Então, eu saí do aeroporto, o cara me levou direto para a equipe. Eu, depois de 30 horas de viagem, querendo tomar um banho, tudo, ele me levou na equipe. Fiquei impressionado porque a equipe da V8, daquela que eu fui conhecer, a estrutura era muito maior do que a equipe da Fórmula Indy que eu corria. E eu falei assim, nossa, para um automobilismo local, isso aqui... Era um protótipo? Não, era um carro. O carro em si é um carro de turismo, baseado numa base de um carro de rua. Mas assim, tinha dinamômetro, eles preparavam o motor, eles faziam várias peças para o próprio carro. Então era uma estrutura que a equipe de Fórmula Indy que andava não tinha. E aí eu conheci também nesse mesmo dia o dono da equipe, que inclusive eu tive com ele na equipe, ele me levou para ficar na casa dele. Eu nem conhecia ele, nem a esposa dele que estava lá, que são meus amigos até hoje. E eu estou contando essa parte porque um dos motivos que fui para a Austrália, por incrível que pareça, não foi só a parte das corridas. Foi também em função dos australianos. Eu nunca vi um povo tão legal na minha vida como é um povo australiano. É mesmo, hospitalidade. Cara, assim, não só hospitalidade, as pessoas não têm tanta maldade, não têm tanta malícia. Eu acho que até pelo fato de viverem numa ilha isolada, é um povo muito mais puro, não tem ostentação, todo mundo é mais ou menos igual. Então eu fiquei assim fascinado com as pessoas lá. E obviamente, eu estava lá e lá pelas tantas, né, esse cara que é o dono da equipe, ele falou assim, olha, você não quer dar uma voltinha no carro para você ver como é que é? Aí eu falei, eu não tenho quase experiência em carro de turismo. Esse carro você senta do lado contrário, senta do lado direito e muda mais para a mão esquerda, porque é mão inglesa. Era Holden? Era Ford. Era Ford? Câmbio H. E aí eu falei assim, cara, se eu andar nesse carro aqui, eu vou passar uma vergonha, porque eu não vou conseguir andar nesse negócio aqui. E aí eu lembro que a gente foi para o autódromo e aí ele levou o piloto que era da equipe dele, que já corria lá. Aí esse piloto num carro de rua me levou na pista, porque eu também não conhecia a pista. Aí deu umas 3, 4 voltas na pista, me explicou mais ou menos como é que era a pista ali, onde freava, as marchas, mais ou menos e tal. E aí esse mesmo piloto, ele saiu com o carro para fazer uma base ali. E aí, na verdade, eu vi que, o dono da equipe não queria que eu testasse o carro. Ele queria me testar. E eu já estava lá mesmo, eu não tinha macacão, não tinha nada. Peguei tudo emprestado. E aí eu peguei, o cara deu umas voltas. E aí ele parou. Aí eu dei uma meia dúzia de volta e acabei virando mais rápido que ele. Caramba. E aí, o carro totalmente diferente. Você se acostumou com o câmbio? Acostumei. Eu tive uma lesão por causa do câmbio H, uma lesão meio nada a ver com a sua, muscular, porque é um câmbio do lado esquerdo. Então, por exemplo, a minha lesão veio, por incrível que pareça, quando você reduzia de terceira para segunda, que é o movimento, o câmbio primeiro é pesado, quando é o movimento meu para cá, nossa, eu fiquei 6 meses tomando injeção para correr tudo, que uma lesão foi meio chata. O ombro, Mas, de qualquer maneira, e aí, depois desse teste, aí o dono da equipe me ofereceu para eu correr na Austrália. Num primeiro momento,
não é que eu não aceitei, eu estava tentando me manter na Fórmula Indy, que é a categoria que eu estava, só que naquele mesmo ano, a equipe que eu estava faliu. A Fórmula Indy estava passando por uma cisão que tinha uma Fórmula Indy virada em duas. Né? Então as duas ficaram meio enfraquecidas. E eu vi que vários pilotos que estavam na Fórmula Indy, que estavam lá há muito mais tempo do que eu, estavam tendo dificuldades de arrumar uma equipe, um carro para correr. Eu falei, cara, quer saber? Esse aqui está na mão, aquele ali não está na mão e não está com cara que vai acontecer. Então foi assim que eu acabei indo parar na Austrália. Fiquei lá durante 6 para quase 7 anos. Voltei para o Brasil de uma maneira um pouco inesperada, porque eu voltei para o Brasil em 2008, que foi justamente o ano da crise mundial dos Estados Unidos, e o dono da equipe que eu andava em 2008, que já não era essa mesma equipe, ele tinha uma financeira na época. Então, de uma hora para outra, ele quebrou, fechou a equipe, há uma semana de começar a temporada de 2008. Que, para mim, acabou, no primeiro momento, você perde o chão, né? Porque ia correr, de repente acabou tudo. Mas foi justamente isso que fez eu acabar voltando para o Brasil depois de 12 anos fora do Brasil. Então, daí você foi para Stock Car. Aí eu cheguei aqui em 2008, na metade do ano mais ou menos. Aí em 2009 eu comecei a correr na Stock Car. Aí corri de 2009 a 2019. Foram 10 anos, 11 temporadas. Caramba. Legal demais. Show. E falando que você tem um apelido, era australiano adotado, não era que chamavam? Cara, eu fui tão bem recebido naquele lugar. Eles punham Adopted Aussie. Aussie, Eu, como nunca tinha corrido, e a Austrália é um campeonato que até hoje, assim, não tem estrangeiro correndo lá. Eu fui o primeiro e um dos poucos depois de mim. De fora, ou da Austrália ou da Nova Zelândia, né? Que esse campeonato tem pilotos dos dois países, que são ali meio países quase que juntos. E eu, inclusive, quando eu cheguei lá, fiquei até um pouco preocupado com isso. Falei assim, cara, será? Como é que os caras vão me tratar aqui? Aí eu fui na primeira corrida, que foi em Adelaide, no mesmo circuito que eu corri a Fórmula 1. Eu lembro que eu larguei na 5ª colocação, aí bateu um, bateu outro, não sei o quê. Eu falei, cara, esses caras querem me intimidar, querem fazer bullying comigo. E eu lembro que tinha tanta gente correndo, tinha uns 40 carros, e demora um tempo para você conhecer todo mundo. E a minha cabeça, o que veio na minha cabeça é o seguinte, eu vou bater de volta, para marcar meu território aqui. Inclusive aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu lembro que uma corrida, tinha uma equipe que tinha 2 carros da Valvoline, patrocinada Valvoline, e um bateu em mim. Só que tinham 2. Eu não tinha decorado quem é quem. Aí na etapa seguinte, eu não queria saber se ia bem ou mal. Eu falei, eu vou arrancar esse cara da pista. E aí chegou uma hora, eu cruzei o cara na corrida, eu falei, putz, qual que é? Tem 50% de chance. Eu dei no cara errado. Bati no cara errado, que era um puta cara, gente fina, virou meu amigo depois, acabou sendo meu companheiro de equipe. Mas assim, eu fui realmente meio adotado pela categoria, pelo povo australiano. Eu acabei conhecendo lá um cara que é um ídolo meu, que é o Mick Durham, que é pentacampeão mundial de moto velocidade. Esse daí é ídolo, né? E acabou ficando super amigo. Tanto que eu lembro que eu acabei, depois de uns anos, para ter a residência australiana, dentre outras coisas, você tem que ter uma carta de referência de algum australiano. Uhum. Eu falei, vou logo no cara lá, que eu sei, não. Eu sei que esse Mick Durham, ele fez uma carta falando de mim, que eu acho que nem minha mãe nunca falou aquilo de mim. Eu fui lá, os caras na hora, a residência aí, ficam até quando você quiser, mas foi uma fase muito boa na parte pessoal, e acabou sendo também uma preparação muito boa para quando eu cheguei na Stock Car. Porque você correr de carro de turismo, de carro de fórmula, tudo é corrida, mas a dinâmica é bastante diferente. Então, principalmente na questão da agressividade, do contato na pista, tudo. Então, o aprendizado que eu trouxe da Austrália me ajudou muito aqui na Stock Car, que eu já cheguei bem mais vacinado do que alguns pilotos que vêm, tipo o Rubinho, que veio da Fórmula Indy, ou do Massa, que nunca tinha andado de carro. Com grid bem menor do que era lá fora, né? Lá tinha mais carros, tinha mais carros. Você ficou na Stock 11 anos, né? 10 anos. São 11 temporadas. 11 temporadas e na mesma equipe, né? Tudo na mesma equipe. A equipe RC, do Meinha, com a Eurofarma. Então, e por incrível que pareça, até hoje faço corridas com o Maurício da Eurofarma, com o Marco, em outra categoria. Então, assim, acabou que essa parceria, não só com a Eurofarma, com o Maurício, mas com o Meinha, com o filho do Meinha, acaba virando uma grande amizade, né? Então, são pessoas que... E outra, quando eu faço as corridas com o Maurício, com a Mercedes GT3, também é na equipe do Meinha.
Então você acaba... Continua. Então virou muito mais do que tudo uma relação de amizade, porque a parte ali profissional, em algum momento, ela se encerra, mas a amizade, a gratidão fica para sempre. Então, realmente, eu dei muita sorte de, nessa vinda para o Brasil, ter tido essa oportunidade com essas pessoas, porque não só são excelentes profissionais, mas são pessoas, assim, espetaculares, todos eles. Tanto da parte da equipe do Meinha, como da parte da Eurofarma. E me fala uma coisa agora. A transição de carreira, né? Que houve. Mas antes vou falar uma coisa do Mr. Dallas, está aqui. Aí, naquela minha batalha no kart, conheci o Chan, conheci o tio Chan, tio Alexandre. E para mim, para qualquer criança naquela época, adolescente que corria de kart, qual que era o próximo estágio? Fórmula Ford. E a Fórmula Ford, na nossa época, primeiro, não tinha nem internet, não tinha nem TV a cabo, era Fórmula 1. Cara, então assim, era uma coisa assim que passava na televisão, os carros ali Interlagos, carro de corrida e tal. E eu nunca tinha andado no Fórmula Ford e não estava vendo muita chance daquilo acontecer também. Aí o Chan correu de Fórmula Ford aqui, eu lembro que eu ia de vez em quando junto com ele assistir algumas corridas, a gente foi para Curitiba, acho que a gente foi para o Rio, fui para o Rio ver uma corrida sua também. Enfim, aí o Chan foi para a Europa e esse carro ficou aqui. Aí o meu segundo pai aqui também, tio Alexandre, um dia liga lá na casa dos meus pais, morava com meus pais, e ele liga lá e fala assim, Max, você quer fazer uma corrida de Fórmula Ford? Eu falei, mas como assim, tio? Não, você quer fazer? Eu falei, tinha equipe, eu tinha tá tudo montado. Aí ele pegou tudo que tinha do Chan e pegou a equipe, pegou marchinha, e a gente foi lá para o Rio de Janeiro, que foi a primeira corrida que eu fiz com o carro dele. E acabou que naquele período foi em 1991 isso aí. Nossa. Naquele ano eu devo ter feito 3 corridas de Fórmula Ford e fiz mais umas 2 corridas com esse mesmo carro da Fórmula Ford aqui no Campeonato Paulista, que tinha uma categoria que chamava Fórmula Super 1600, que era uma categoria de carros de Fórmula, que era meio uma força livre de carros de Fórmula, e a gente pegou esse carro também. Então, assim, o meu primeiro contato com esse tipo de carro foi através desses 2 aqui, e que, vou te falar, é uma coisa que, de novo, eu falei do Pé de Chumbo, né, que fez uma coisa de coração, e esses aqui também. Assim, é uma coisa que fizeram pela amizade, pelo carinho, por tudo. É uma coisa que não custa barato você fazer uma brincadeira dessas, e fizeram por mim, pelo meu pai, por todos nós. Me ensinou muito, foi o meu primeiro contato com o carro, e assim, e a gratidão não tem como descrever em palavras, mas assim, Deus é tão bom que isso estou contando já faz quase 35 anos atrás, e a gente está aqui até hoje. Amém. São família para mim. Eternamente grato. São coisas que não tem preço. Não tem preço. Não tem. Bacana. Não, e o Max, assim, eu uso ele sempre como referência, porque é um cara que, pô, não só porque é um irmão, mas assim, a perseverança dele, tudo isso que ele contou pouquíssimo, né, cara? Porque nas entrelinhas tem tanta história legal, tanta coisa que levariam vários podcasts aqui para fazer vários. Dá, porque a história dele é espetacular. Mas fui abençoado com pessoas que nem esses aqui, então, se não fosse isso aí, não... Você foi abençoado por Deus. É isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Mas fala agora. A transição tá. Essa transição foi uma história engraçada também, tem muitas histórias engraçadas, mas foi o seguinte, em 2014, em julho de 2014, toco o telefone celular, que muitas vezes quando é número que eu não conheço, eu não atendo, desde aquela época, tanta mensagem de vendendo, não sei o que, enfim. Aí tocou uma vez, era o número do Rio de Janeiro, só que era um número fixo. Tocou uma, não atendi, 2, 3, chegou uma 4ª vez ligando, já eram às 7 horas da noite, numa quinta-feira. Eu falei, deixa eu atender. Era um cara chamado Eduardo Melido, que eu não conhecia, hoje é um amigo meu também, e ele é da Globo. E ele ligou e falou assim, Max, é o seguinte, eu sou aqui da Globo e a situação agora é a seguinte, naquela época, como é que funcionava a transmissão da Fórmula 1 no Brasil? Os treinos livres passavam no Sport TV, todos, os de sexta e o de sábado, e a classificação passava ao vivo na Globo e a corrida ao vivo na Globo. Então era esse o formato. Naquela época, não sei te explicar o porquê, eles resolveram fazer a seguinte coisa, os treinos livres continuavam no Sport TV e a classificação ia passar ao vivo na Globo e também no Sport TV, e a corrida ia passar no Sport TV também em horário alternativo, que eles chamam. O que quer dizer isso? Se a corrida passar ao vivo 10 horas da manhã, então 10 horas estava na Globo ao vivo, e sei lá, 4, 5 da tarde, algum momento mais tarde, passava a mesma corrida com a transmissão do Sport TV. Ele me explicando tudo isso, até eu falei, tá, mas tipo, o que tem a ver com isso?
Aí ele falou assim, cara, a gente queria que você viesse aqui como comentarista, convidado. E eu falei, tá, mas eu nunca fiz isso. Ele, não, vem aqui, não sei o que, vai ser legal, papapá, isso na quinta-noite, e para fazer isso no sábado, ele queria que eu entrasse na classificação no sábado. Aí o cara insistindo, eu ali agradecendo, mas não muito a fim de fazer e tal. E ele insistiu tanto, e eu vi que ele não ia desistir do que ele queria. Eu falei, faz o seguinte, me liga amanhã. Era tudo mentira. Eu falei, me liga amanhã que eu vou ver se eu posso, não sei o quê, mas amanhã eu ia falar que não dava também e ia deixar para lá. Aí tá bom, te ligo amanhã. Aí na sexta-feira, que foi o dia seguinte, Fórmula 1 Grande Prêmio da Hungria, nunca esqueço. Começa às 6 da manhã, 7 da manhã, na primeira sessão de treinos livres, e eu tô assistindo como eu assistia a Fórmula 1 como fã. Aí, de repente, o Sérgio Maurício, que fazia a narração no Sport TV, fala assim, amanhã, presença confirmada do Max Wilson aqui na transmissão, vai ter classificação. Não tinha como fugir. Cara, eu não tinha como fugir. Eu falei, cara, se eu não aparecer, vai ficar chato para mim, vai ficar chato para eles, vai ficar chato para todo mundo. E foi a melhor coisa que aconteceu, que eu já tinha decidido que eu não ia. Eu falei, cara, não vou fazer um negócio desse. Nunca fiz, imagina, chegar lá e tal. Enfim, aí na sexta-feira eu fui para o Rio. Aí no sábado, de madrugada, eu fui para o Sport TV. Porque começava a sessão de treinos livres, começava, sei lá, às 6 da manhã, naquela época um pouquinho mais cedo, a classificação acho que era às 9. Aí começou o primeiro drama, que é o seguinte, ia ter câmera, a gente tinha lá uns 5 minutos que a gente aparecia antes de começar a aparecer os carros da Fórmula 1. Cara, e para arrumar um uniforme para mim, nesse meu tamanho todo? Não, cara, foi muito engraçado, porque assim, o que passava no ombro e até a canela, o que esticava na cintura não entrava, enfim. E aí arrumaram um blazer lá do Sport TV. Essa imagem tem em algum lugar. Aí aparece o Sérgio Maurício, o Lito Cavalcante, que era um comentarista, e eu. Eu tive que ficar o tempo inteiro com a mão no bolso, porque se eu soltasse a mão no bolso, o blazer caía no chão. Eu ficava aquele bolo de blazer aqui, eu lá, não sei o que, lá, aquela vergonha, câmera, nunca tinha olhando para... Bom, enfim. E aí eu fiz essa corrida, que foi o GP da Hungria de 2014. Aí chegou na etapa seguinte, que eu já nem lembro qual etapa que era, e chamaram de novo. Aí na seguinte chamaram de novo, e resumindo, eu fiz todas as etapas desde aquele dia, daquela etapa de 2014. Aí quando chegou no final do ano, eles acabaram me contratando, e aí passei, vamos falar assim, de um comentarista convidado para um comentarista, sei lá qual que é o termo, contratado, oficial, sei lá como é que chama. E aí comecei dessa maneira, uma maneira totalmente assim, do nada, caí de paraquedas lá dentro, e já faz mais de 10 anos isso. Então eu fiquei de 2014 a 2021 na Globo, no Grupo Globo. E aí, quando foi no início de 2021, aconteceu um negócio muito louco. Eu, por alguns motivos, eu resolvi parar de fazer isso. E aí eu pedi para sair, eu agradeci a todo mundo pela oportunidade, foi uma oportunidade muito legal mesmo, sou eternamente grato também. E acabei que eu me desliguei da Globo naquela época. Eternamente grato, tenho amigos lá até hoje, tudo. E aí, assim, 2 dias depois me ligaram, tive um contato da Band, e naquela época, que foi no ano de 2021, eu sabia que a Stock Car iria passar na Band aberta ao vivo, que até 2020 passava só no Sport TV, e a última etapa de 2020, inclusive, passou na Band aberta, só a última etapa. O Reginaldo Leme tinha acabado de ir para lá também, e aí me chamaram para conversar, e eu fui conversar com a expectativa que era para ser comentarista da Stock Car, que eu já não estava mais correndo de Stock Car, parei em 2019. E aí papo vai, papo vem, a primeira conversa na Band, aquela coisa que fala, ninguém fala muita coisa. E aí acabamos fechando um acordo, eu fui embora para casa, e no dia seguinte foi anunciado que a Fórmula 1 tinha ido para a Band. Ou seja, eu assinei para fazer uma coisa, nem sabia que ia ter a Fórmula 1 lá. Era Stock Car. Eu achei que ia ser Stock Car e acabou que virou Stock Car, que eu faço também, e veio a Fórmula 1, porque naquela época a Fórmula 1 tinha saído da Globo, e tinha um boato que ia para a Record, para a SBT, para a própria Band, mas até então não tinha ido para lugar nenhum. Quer dizer, eu achei que não tinha fechado em lugar nenhum, mas já estava acordado com a Band. Então, quando eu fui para a Band, eu nem sabia que a Fórmula 1 ia para lá. E acabou que eu fui, e a Fórmula 1 foi junto, e acabei continuando fazendo Fórmula 1 até hoje. Show. Demais. Show. Sabe pouco. Um pouquinho. Vou falar agora do Pedrinho. Eu te conheci por um amigo em comum, o Adrian. E o Jaimão. O Adrian, é verdade. Lá na Tava loja... com ele esse final de semana. Ah, você tava com o Adrian? Tava, tranquilo. Então, eu te conheci na loja da Henrique Schaumann. 2014. 2014. Foi a primeira loja que eu montei. E o Pedrinho olhava ele lá e falava, Adrian, quem? Essa criança. Não, eu tinha 20 anos. Eu falei, e mandando, e entendia tudo, né? Foi bons tempos. Ali foi um baita de um aprendizado. E
Tudo começou com o teu avô, seu Jacir. Conta um pouco da história. Bom, 1950, foi alfaiate, foi office boy, enfim, cresceu na carreira de seguro. E aí virou corretor e crescendo e tal. E um cliente dele ofereceu uma loja de pneu na Avenida São João. Ele, na época, tinha uma preocupação muito grande dos filhos, como que os filhos iam entrar no mercado de trabalho, porque ele sofreu muito, né, naquele começo. Então, ele viu a loja de pneus como uma forma de... Imagina, 1950, né, os carros chegando e tal. Ele viu uma forma de criar uma empresa familiar. E aí, logo a empresa acabou crescendo, ele teve que migrar total do seguro para o pneu. Era um mercado que já era bem competitivo. Ele foi muito pioneiro na época em levar o serviço para o auto center. Então, na época, o pessoal não alinhava, não balanceava. Tal. Então, ele conta uma história que ele montou uma máquina com um parceiro que tinha uma cartolina, um redondinho, ele plugava a roda aqui, colocava um lápis e aí ele ia colocando chumbo. E então foram anos aí de aprendizado. Depois acabou passando para o meu pai. E eu nasci dentro de oficina, né? Então, essa parte de automobilismo foi meio que orgânico, porque a gente começa ali com quadriciclo, aí começa a brincar com carro na fazenda, aí compra o primeiro kart, enfim, aí quando você vê, você já está inserido do começo ao fim, né, nesse mundo. Mas foi muito bom para mim viver esse momento pai e avô juntos, né? Então, eu praticamente sentava do lado do meu pai, meu avô estava na sala do lado, então a gente sempre tomava café, debatia, e eu tive muita liberdade para operar lá dentro. A parte de alto desempenho foi você que... Foi. Então, quando eu entrei, de fato, ali com os meus 17 anos, eu vi que o Aro 18+, ele era muito pouco trabalhado. Os pessoal focava muito nas grandes redes, em Aro 13, Aro 14, e deixava o high performance, que eles chamam, deixavam de lado. E aí eu vi uma oportunidade de começar a trabalhar aquilo. Na época já tinha aqueles eventos de track day, já tinha aqueles eventos de arrancada. Eu montei uma estrutura pequena com uma Sprinter e aí eu ia atender nesses eventos que o pessoal ia lá os pneus e eu ia lá. Isso com meus 18 anos, 17, 18 anos. E ali comecei a formar cliente, né? Carteira de cliente. E até um dado momento que eu lembro que a gente estava já com bastantes eventos, já tinha um fluxo grande de pneus de alta gama e esses clientes acabavam vindo para as lojas. Na época a gente tinha 25 ou 30 lojas. E eu lembro uma vez que eu nunca esqueço, era uma 599, uma Ferrari 599 na loja da Heitor Penteado. E o mecânico, eu cheguei lá por acaso e o mecânico estava lá com uma parafusadeira tirando, apertando a roda da 599. Eu falei, cara, isso aqui não vai dar certo, não. Não dá para eu atender os carros mesmo premium. Cliente. E aí veio a ideia de eu montar um ponto diferenciado para atender esses clientes. E esse projeto começou em 2013. Na época foi muito disruptivo, porque você imagina, para montar uma loja custava X, eu vim com um projeto para montar a 3X. Então eu tive um pouco de resistência ali interna. Mas na época a Pirelli abraçou muito esse projeto. Eles já tinham esses projetos lá fora que chamava Black Cube, que era uma loja perfil super bacana, top. E aí a gente montou esse projeto na Henrik Schaumann. Foi um sucesso, virou rapidamente a loja mais rentável da rede. E aí eu acabei seguindo esse caminho da alta de gama. Só que aí com o sucesso dessa loja, meu pai falou, pô, mas você não pode ficar focado só nisso aí, então vem para a rede. Aí eu fui para o varejão, eu brinco, eu fui para o varejão e aí a gente fez toda a expansão no interior, acabei abrindo bastante loja aí no interior e foi uma baita bagagem, né? Porque você imagina, você ter seu avô hoje ele tem 97 anos, é vivo, super parceiro, você ter seu pai super ativo ali como conselheiros, né? Eu posso imaginar o que vocês vivem juntos aí. E aí, enfim, a gente acabou vendendo a operação em 2018. Tinha mais de 40 lojas. A gente vendeu a operação para a própria Pirelli em 2018. E aí eu me vi com 24 anos. Velho?
Mas eu juro para você que eu tinha... Tiozão. Eu tinha... Ele falando assim, já vivi de tudo. Ele é muito precoce. Vocês estão contando umas histórias aí, não, 88, 91. Seu pai não era consigo. Mas eu achava que eu era velho, pra você ter uma ideia na cabeça. Mudou a vida. E aí eu falei, cara, eu preciso continuar nisso. É a única coisa que eu sei fazer, né? Não vou pra... Tô na hora de aposentar. Pensando na aposentadoria. E aí veio a ideia da Stradale, porque qual que era o ponto, né? O cliente, ele ia para... Quando eu montei essas lojas premium, na época começou com a Henry Schaumann, depois a gente abriu mais 3. O cliente, ele entrava lá e fazia o pneu, mas ele só fazia o pneu. Ele ficava na cabeça o caçula de pneus. Então, eu não conseguia aproveitar o ticket ali de serviço como deveria. Então, a Stradale, quando eu montei a Stradale em 2018, foi num carreira solo. Eu quis, de fato, montar um projeto meu. One-stop shop, né? Ou seja, o cliente vai lá, a gente consegue resolver todas as demandas do carro dele e com DNA de serviço, não de um produto. E estamos aí, né? Foi muito desafiador o começo, desplugar ali, né? Foi bem desafiador. Eu te acompanhei na estrada desde o início. Filial 1. Loucura, não. Né? Loja, a matriz. F1, F1, F2, F3. É bem desafiador. E fala um pouco do automobilismo também, a tua relação. Bom, eu fui meio que trilhado ali pela parte empresarial, né? Então, essa parte de automobilismo, ela sempre foi muito... paralela, não era um plano, né, virar piloto ou algo do gênero, mas isso sempre foi uma vontade minha. E então eu comprei meu kart, Mercado Livre, nem sabia de nada, comprei um kart lá com motor já... Há quantos anos isso? 14 anos. E comecei a brincar, né, em Interlagos. Eu fui para Track Day muito cedo, né, com 17 anos já estava em Track Day brincando. E aí eu lembro que a própria Pirelli patrocinava a Lancer Cup na época, né? Acho que foi uma das já no Velotital, não? Já bem no começo. Lá, era só lá. Depois ela abriu, foi para Goiânia e tal, mas foi bem no começo ali da Lancer Cup. E era uma categoria bem gentleman driver, assim, foi onde eu conheci bastante amigo meu de corrida, foi ali. E era uma segunda-feira, eu lembro o Felipe Zorzato, amigão, ele era do marketing da Pirelli, ele me ligou, falou... Ele já me acompanhava, sabia que eu tinha um pouco de noção e guiava bem e tal. Ele me ligou e falou, tô com 2 carros aqui da Pirelli, que a gente fechou o patrocínio na Lancer. Veio como contrapartida 2 carros. Vai correr aí e chama. Eu lembro na época eu chamei o Marcelo Brisac para correr comigo. O Brisac. E aí eu falei, Marcelão, você tem carteira? Ele falou... Puta, não. Eu falei, cara, tira, se vira. Vai tirar a carteira. E a gente, isso foi segunda-feira, na sexta a gente foi pro autódromo. E ali começou, de fato, ali o bichinho picou, porque você viver aquela experiência de grid, né, de aquela euforia. Uma coisa é você tá no track day ali, brigando com você mesmo, ou num kart, num treino livre. Mas quando você entra numa categoria, né, eu lembro até hoje, o Sérgio Berti, piloto, na volta de apresentação de pilotos, busquem a formação ideal, façam a corrida não acaba na primeira curva. Eu lembro disso, aquelas pedrinhas batendo no assoalho do carro. Claro. Cara, aquilo me marca muito, né? E ali foi muito bacana, porque eu corri mais uns 3 anos, tive bons resultados, e aí eu já fui para a Porsche, assim, foi meio meteórico, assim. Fui para a Porsche em 2017, aí fui campeão na categoria, lá que eu conheci o Max, e foi por aí. Depois fui para a Sprint, né, que agora é NASCAR, e hoje estou fazendo algumas provinhas aleatórias aí. Mas ele não está em idade de aposentar ainda. Você acha quantos anos mais? Pelo menos 2, né? Cara, ele não sabe, você não deve saber. Obviamente você não vai lembrar, mas quem me ensinou a frear, e o freio é um componente essencial, né? Quando você está no nível, já ultrapassou aquele nível de aprendizado do carro, foi você em Estoril em 2018. Estoril. Quando o Denis voou do autódromo. Foi do lado Porque, cara, eu já estava num limite, assim, uma linha que o tempo já estava bom, mas faltava aquele
Aquele skin a mais. Aquele skin. E ele sempre foi muito solícito, né? Sempre super cobiçado ali, né? De dar as dicas. E eu achei ali um tempinho, eu falei, Max, me ajuda aqui, cara. O que tá acontecendo? Pô, tô atrás do cara, tá aqui, tal. E aí eu lembro, me marcou muito, que a gente abriu os datas e você tinha volta à referência. E eu não lembro, era quilo, sabe quanto que era a pressão de freio? De né? bar, né? Era bar, Sei lá, a minha era X, a dele era 4X. Aí ele falou, tá aqui, ó. Você não tá dando a primeira patada, você tá chegando fora da curva e você tá ao contrário, né? Tua patada tá inversa. E aquilo me deu um clique no automobilismo para a vida inteira. Ele foi 2018, eu corri, né, até ano passado. Isso para mim serviu de aqueles... Cara, você deve ter passado comigo 5 minutos, né, no box de Estoril, em Portugal. Aquilo me fez dar um clique para a vida inteira nessa situação de frenagem. Frenagem é muito desafiador, principalmente quando eu fui para a NASCAR, para Sprint, que é um carro, que ele é um turismo com bolha Mentira, ele é um Fórmula com bolha de turismo que você freia lá na frente. Né? Então, isso para mim foi muito importante. Enfim, então, obrigado. Aproveitar aqui ao vivo. Que é isso. Imagina quantas pessoas ele ajudou e as pessoas você nem sabe, né? Com certeza. Você sabe, quem me assistia sempre nos track days da Stuttgart era o Salinha. Salinha, gente boa. E eu, primeira vez, o primeiro carro que eu tive para levar lá era uma 997 turbo. Você não tem... Não é aquela. Deveria ter. Entendi. Deveria ter. Vendeu. Mecânica, preparado por Herrera. Nossa. Tinha uns 800 cavalos aquele cara. Então você falou... E mole, né? Porque não tinha suspensão. Salinha. Eu via ele com a mão assim e falava, Zé, o que você está fazendo? Mas ele é um cara que me carregou nos track days. Todo mundo tem um padrinho, né? E ele tem uma carreira muito legal também, o Salinha. Também. Japão, né? Japão, não só Japão, Europa também. Ele correu de McLaren na época do BPR, que eram os McLarens, aquele primeiro McLaren de rua. Ele chegou a correr com aquele carro. No Japão, correu também muitos anos lá. Um cara tem uma carreira incrível. O filho dele corre hoje, o Enzo. Sim, eu acompanho. Corre, eu não sei que categoria que ele tá, mas corre em várias categorias por aí também. É um cara muito gente boa. Salinha, ele falou, eu sou incorporador. Ele falou, eu voltei para o Brasil com o bolso cheio. E o que eu fiz? Quis virar incorporador no ABC. Eu lembro disso aí. Foi nessa época que eu conheci ele. Porque o Salinha, na verdade, eu conheci ele de nome, né? Porque o Salinha é meio, mais ou menos contemporâneo do próprio Senna. Acho que eles eram amigos, moraram juntos. Eles andavam de kart juntos. Andavam de kart juntos. Ele foi depois para a Europa. O Ayrton foi, acho que 2 anos antes, não foi isso? Alguma coisa assim. Acho que deve ser uns 2 anos mais novo que o Senna, talvez. Enfim, eu lembro que eu conheci ele de nome, né? Mas não conheci ele pessoalmente. E quando ele voltou para o Brasil, bem nessa época que ele quis fazer essa construtora aí, e fez, e infelizmente não deu muito certo, ele acabou, voltou a correr de kart e ele andou de kart na minha equipe, na equipe que eu tinha. Então, ele andou lá comigo uns 2 anos. Então, quando ele chegou lá, era equivalente a Ayrton Senna na minha equipe. Falei, nossa, esse cara, assim, eu nunca tinha chegado perto de um cara que tinha feito tanto no automobilismo quanto ele fez. Então, para mim, era uma honra ter aquele cara lá. Então, ele andou comigo uns 2 anos, acabou que a gente ficou amigo e amigo até hoje, mas um cara sensacional e foi um excelente piloto. E sabe o que ele fala para mim? Zé, esse teu negócio de incorporação é muito difícil. Eu falei, esse teu negócio de pilotar também é muito difícil. Eu lembro que na época ele montou essa incorporadora. Ele também montou uma importadora da Trek. Então, uma das primeiras das bicicletas, uma das primeiras lojas, chamava Bike Trek. Era dele. Então, ele fez algumas coisas aí com essa fortuna que ele ganhou no Japão lá. Que bacana. Ficou bastante tempo no Japão, né? Eu não sei quantos anos. Vou chutar, deve ter ficado uma meia dúzia, talvez. Eu não sei exatamente quanto tempo ele ficou lá. Mas o cara é gente boa demais. Vamos falar de Fórmula 1? Você que manda. Bora. Ó, para você, né, pro Max, já teve um campeonato tão disputado que nem esse ou não? Já. Não é muito comum a gente ter um campeonato que nessa fase final tem ali 3 pilotos, 2 com uma chance muito real, né, que é um ponto de separando o Norris do Piastri, e o Verstappen está ali a 30 e poucos pontos. Então, mas assim, teve e principalmente o último campeonato
que a Ferrari ganhou e que a McLaren deixou escapar, nem por 10 dedos, por 20 dedos, que foi o campeonato de 2007, que terminaram... o Kimi Raikkonen acabou sendo campeão, que foi o último título de pilotos da Ferrari, e o Hamilton e o Alonso ficaram os dois empatados na pontuação, 1 ponto atrás do Kimi Raikkonen, e essa corrida foi aqui em São Paulo, que naquela época o último grande prêmio da temporada era aqui em São Paulo. Então eu lembro desse que foi muito disputado, mas já nos últimos tantos anos, quando tem alguma disputa, normalmente entre dois pilotos. Então, e a última grande disputa entre os dois pilotos foi em 2021, que foi entre o Hamilton e o Verstappen. De lá para cá, todos os campeonatos vencidos pelo Verstappen, 22, 23 e 24, relativamente fáceis. 23 foi muito fácil. E esse está sendo disputado de novo com dois pilotos da mesma equipe, junto com o Verstappen. Então, está sendo muito legal essa temporada nesse sentido, sim. E a McLaren, com os dois pilotos, administra bem ou não? A rivalidade deles? Ela vem sendo muito criticada. A mídia está forte em cima. A mídia está muito forte, não só na McLaren, mas até em relação aos próprios pilotos. Então, eu vejo assim, a mídia falando, não toda, né, mas boa parte da mídia falando da maneira até bem pejorativa dos pilotos também e tudo. E eu não vejo assim, eu acho que isso é uma situação extremamente difícil de controlar. Tanto que esse campeonato que o Kimi Raikkonen, sem tirar o mérito dele, esse de 2007 que eu falei, a McLaren perdeu justamente porque não soube controlar uma rivalidade dentro da equipe. E na época foi entre o Alonso e o Hamilton que os dois conseguiram, os dois perderam o campeonato. Então acho que talvez até baseado nesse histórico, embora a McLaren de hoje em dia seja completamente diferente daquela época em termos de as pessoas, os dirigentes, tudo, mas é muito difícil você controlar uma situação dessas dentro de uma equipe de qualquer categoria. Lembrando que a gente está falando de dois meninos, né? O Norris tem, 26 anos, o Piastri deve ter 23, 24, então são jovens ainda. Então, eu acho que a McLaren está, sim, na minha visão, pelo menos conduzindo da maneira muito boa. Não é fácil achar que está errado, mas acho que estão conduzindo muito bem, sim, e espero que continue assim até o final, porque realmente está sendo um campeonato muito legal entre esses dois pilotos. E Red Bull, a queda dela, né? Nesse meio. Olha, eu acho que a queda, quando você tem uma equipe em qualquer categoria que chega a fazer o que fez em 2023, que é ganhar 23 e 24 corridas, qualquer coisa abaixo disso acaba sendo uma queda. Agora, eu vou te falar, eu admiro muito a equipe Red Bull, porque no histórico da Fórmula 1, normalmente quando a equipe vai lá e domina de uma maneira muito forte, como aconteceu com eles entre 21 e 24, quando eles caem muito. Então, se pega, por exemplo, a Mercedes, depois do domínio de 2014 a 20, nunca mais chegou perto de ganhar um campeonato. A Mercedes ganhou pouquíssimas corridas de 2021 para cá. Ganhou talvez 5 corridas nesses 5 anos. Aconteceu a mesma coisa com a Ferrari. Teve aquela fase do Schumacher, depois o Kimi Raikkonen ganhou em 2007, mas depois disso passou longe de ganhar corridas ou campeonatos durante muito tempo. E a Red Bull não. A Red Bull ganhou 21, 22, 23 e 24. E esse ano, apesar que, se o campeonato acabasse agora, por exemplo, imaginar que o Verstappen fez mais pole position que os pilotos da McLaren. Ganhou, meia dúzia de provas até o momento. Então, realmente, foi uma queda, lógico que foi, mas não é que caiu 2, 3 degraus para baixo. Não é que ela caiu, né? Os outros melhoraram. Os outros melhoraram. E a recuperação deles durante a temporada, porque eles tiveram um momento de queda. Muito. Né? E essa segunda metade da temporada, eles melhoraram bastante. Visto que voltaram a brigar. Visto que até a última corrida, com exceção agora do Grande Prêmio de final de semana do México, o Max Verstappen tinha marcado a mesma quantidade de pontos que o Norris e o Piastri somados. Então, isso que você falou é realmente uma coisa muito importante, que também não é comum. Exatamente. Então, realmente, dentro da temporada, conseguir essa recuperação. E principalmente quando essa recuperação vem de uma época que perderam o Adrian Newey. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte... Tem essa questão. Muitas pessoas achavam a seguinte coisa: esse cara vai sair da equipe, a equipe vai acabar. Porque esse cara realmente é um gênio. É um gênio. Mas é muito legal que, primeiro, a equipe não acabou, a equipe está arriscada a ganhar um título mundial, com o Max Verstappen, que é um excelente piloto, mas, ao mesmo tempo, não importa quanto bom piloto é, se não tem carro bom, também não vai ganhar. Schumacher não ganhou, Senna não ganhou, com carro ruim. Então, realmente, é legal a gente ver que a Red Bull, mesmo com a perda do Adrian Newey, ainda é uma equipe muito forte, e poucas equipes na história conseguem uma recuperação tão impressionante quanto essa que o Chance citou aí, que é
na virada das férias da Europa lá, conseguir fazer o que fez. E quando foi mal, vamos falar, o México, padrão do Verstappen depois das férias, chegou em terceiro e quase chega em segundo, porque então realmente quando está ruim chega em segundo e terceiro, então o negócio não está tão ruim assim. Realmente foi uma recuperação que a gente não costuma ver, né? Dentro da temporada conseguir corrigir o que tem de errado, quer seja na equipe ou no carro. Quem fez isso muito bem, na verdade, da maneira mais ou menos proporcional, foi a McLaren ano passado, que a McLaren ano passado, na primeira metade do ano, não chegava nem perto da Red Bull, e teve um momento que eles acharam alguma coisa lá que daí ficaram muito fortes, e estão muito fortes ainda, mas não é comum uma equipe crescer tanto, principalmente lá no pelotão da frente. Isso já não é comum em qualquer parte do grid, mas lá para trás isso acontece com um pouco mais de frequência. Agora lá em cima é mais difícil. Uma Ferrari desde 2007 não conseguia ainda colocar um carro competitivo ali. A Ferrari, na verdade, de 2007 para cá, teve uma fase, que foi a fase do Alonso na Ferrari, que teve um carro competitivo, não melhor, porque eu particularmente acho o Alonso melhor do que o Vettel, e o Vettel ganhou alguns campeonatos em cima do próprio Alonso por pouco. Mas o que eu acho, Pedrinho, assim, a gente está num momento no esporte, no automobilismo em geral, e não só na Fórmula 1, em várias categorias, pode pegar a própria Stock Car, acho que é uma situação muito parecida, numa proporção diferente, que é o seguinte: hoje na Stock Car, isso também se assemelha na Fórmula 1, hoje não tem mais só 2, 3 equipes boas e as outras equipes sem chance nenhuma de ganhar a corrida. Tanto que hoje a gente vê que um monte de equipe na Stock Car, quase todas as equipes têm alguma vitória em algum momento. E na Fórmula 1, você pega a Fórmula 1, que eu acho que é um pouco também do efeito do teto orçamentário. A última corrida, uma Haas chegou na 4ª colocação. Sim. Que é uma coisa que era impensável há 2, 3 anos atrás. O Huckenberg, que iniciaram a temporada Sauber intitulado como a pior equipe da temporada, né? E a evolução deles, o Huckenberg... E um dado que já é número, que número não mente muito, a Sauber, que foi a última da temporada do ano passado, marcou 1 ponto. Hoje, a última do campeonato, que se não me engano é a Alpine, tem, sei lá, 20, 30 pontos. Sim. Então, realmente, hoje, você tem uma equipe... Para você ganhar uma corrida na Fórmula 1, um campeonato, não é fácil. Por quê? Porque tem muita gente boa. Então, é diferente de antigamente, assim, há 10, 20 anos atrás, você tinha 3, 4 equipes boas e o resto. Hoje, você ainda tem 3, 4 equipes boas e tem o resto também. Só que o resto, hoje, o gap era assim, agora o gap está assim. Então, realmente... Agora, a Ferrari, esse piloto da Ferrari, eu acho que a Ferrari tem uma pressão que nenhuma outra equipe tem, e eu acho que essa pressão também acaba gerando muitas vezes alguns erros. Eu acho que a ida do Hamilton para a Ferrari, primeiro que na minha opinião não foi a melhor escolha, o Hamilton, mas a ida do Hamilton para a Ferrari gerou uma pressão ainda maior na própria Ferrari. Então a Ferrari tomou algumas atitudes esse ano que eu não acho que foram muito bem acertadas, como por exemplo... Esse regulamento atual começou em 2022. O que a maior parte das equipes fizeram de lá para cá é pegar o que fizeram em 2022 e irem evoluindo. A Ferrari, que ano passado foi a vice-campeã de construtores, que acabou perdendo esse campeonato só na última etapa, ou seja, teve um carro competitivo, resolveu mudar 100% o conceito do carro para 2025. E talvez a ida do Hamilton para lá tenha incentivado isso. Tipo assim, agora a gente vai ter que fazer um negócio da NASA, e acabou que se perderam. E sendo que o ano que vem muda tudo, né? Muda tudo. Então, você achar que vai começar um projeto do zero e vai ser melhor do que aquele que você vinha evoluindo há 3 anos, é um achismo meio otimista, eu acho. Mas eu acho que a Ferrari, o fato de ter essa pressão externa, é um fator que prejudica. Vamos fazer, então, nesse bloco final, um bate-bola entre nós. Melhor piloto da história. Que eu vi andar, né, da minha época, eu sempre fui muito fã do Nelson Piquet, né? Antes até, depois o Ayrton surgiu e realmente atingiu um nível muito difícil dizer entre os dois, mas claro, poderia citar algum outro estrangeiro, mas eu sou mais Piquet por tudo que ele criou na Fórmula 1, pela história dele, o envolvimento, a mecânica, a certas coisas que ele trouxe para a Fórmula 1. E, claro, é um cara extremamente rápido, agressivo, inteligente quando precisava ser. Então, era um cara que era de uma época que precisava saber com muita inteligência usar o carro, poupar o carro, etc. Então, eu
eu falaria... Piquet. Nelson Piquet. Max. Olha, a gente é de uma época, né, que se você torcesse para o Piquet, a torcida do Senna era inimiga e vice-versa. Que eu acho que foi uma pena que isso aconteceu. Mas eu sempre fui muito fã e sou muito fã do Piquet, porque para mim é um dos melhores da história, e também por tudo que ele fez. E ele, para mim, foi o primeiro piloto que eu, pelo menos, vi que mostrou que, além de você ter habilidade, talento, mas você tem inteligência, você pode ir muito mais longe. E o Piquet é um cara extremamente inteligente. É só citar que ele criou, por exemplo, aquecimento de pneus, abastecimento, que é uma coisa que é utilizada no mundo do automobilismo até hoje. Então, realmente, sou muito fã do Piquet. Mas, para mim, talvez o melhor piloto da história, que é sempre um tema muito polêmico e é muito fácil cometer injustiças, porque não dá para comparar, na minha opinião, pilotos de gerações diferentes. Mas eu acho que o mais habilidoso que eu pelo menos vi, na época e na fase dele, foi o Senna. Boa. E você pilotou a Brabham, né? Do Piquet. Que o Senna pilotou essa Brabham uma vez também, né? Uma única vez. Em Estoril, né? No Estoril, que foi a BT-52, que para mim foi uma das coisas mais maravilhosas que aconteceram na minha vida, porque eu nunca imaginei, primeiro de tudo, ver esse carro ao vivo, que para mim é o carro mais lindo da história da Fórmula 1. A pintura do meu capacete, por incrível que pareça, é baseada na Brabham, nessa Brabham, que na verdade todas as Brabhams têm um layout, as cores muito parecidas, né? Não todas, mas aquelas que o Piquet correu. Então, ter tido essa oportunidade há 2 meses atrás... Foi especial. Especial ainda mais que o Piquet estava lá também. Sim, então, ficou ainda mais especial. Pedrinho. É clichê, mas eu acho que o Senna... também até porque eu não vivi essa era, né? Então, você pegar uma pessoa que nasceu pós-Senna, né? Eu tinha 2 anos quando ele morreu, não consegui acompanhar. Ele trazer toda essa... Tudo que ele representa, né? Pós a morte dele, é muito forte isso, né? Então, acho que não tem muito como não ser ele para mim. Boa. E você? Na sua opinião? O Nelson, para mim, Mas eu acho, pelo envolvimento da mecânica dele, a forma dele, personalidade, né? Sim. Puta piloto. Você vê que é um cara que performou muito nos negócios também, né? Então, muito. Sim. Não, cara, fora da curva, com certeza. Sim. E agora? Geração atual? Cara, o Max dispensa, né, tudo que ele mostra, tudo o que ele se supera a cada situação, a cada momento. Para mim, dos que estão ali no grid hoje, o Max Verstappen é o melhor piloto, mas eu vejo o Piastri como assim, se não sei se é melhor que o Max ou não, mas assim, eu acho que o Piastri é muito rápido, é muito frio, que isso ajuda muito, né? Assim, no sentido de a gente vê em determinados momentos pilotos que se abatem, psicológica, etc., uma queda de performance. Tivemos diversos pilotos que terminaram a carreira de uma maneira frustrante por situações parecidas, mas eu vejo o Piastri muito forte nesse aspecto psicológico. Mas eu votaria hoje no Max, assim, eu acho ele muito, muito bom. Muito, muito, assim. Para mim, o Verstappen também, pelos mesmos motivos que o Sean falou. E uma coisa que acho que a gente analisa um piloto, tem que ver o conjunto de algumas coisas. E o fato do Verstappen ser um cara realmente louco por corrida, que eu acho que é um dos fatores que faz com que ele seja tão bom também, é um cara que está sempre pensando nisso. Lógico, ele tem, como todos nós temos, tem a família, está com a filhinha pequena, e obviamente dedica parte do tempo dele para a família, que tem que dedicar mesmo. Mas agora a gente viu o Verstappen sempre muito focado. Aí esses dias foi correr de GT3 lá em Nürburgring. É um cara que eu acho que quando ele chegou na Fórmula 1, talvez até pela idade que ele chegou com 17 anos, ele tinha uma postura, transparecia ser uma pessoa um pouco arrogante, e eu vejo isso diminuindo ao longo dos anos. E se a gente imaginar hoje que ele é um cara que vai ser sempre lembrado como um dos maiores, se não o maior da história. E quando eu vejo ele nas corridas de Fórmula 1, a gente vê ele no paddock, ele brinca com os pilotos, ele brinca com o Bortoleto, é amigo de vários pilotos. Então é uma coisa que eu admiro muito, porque muitos desses grandes nomes, uma das coisas que é comum entre todos eles se isolarem. A gente não vê o Senna brincando com um monte de gente, o Schumacher, não estou falando que isso é um defeito, mas é uma coisa que o Verstappen... ele manteve ali, ele parece estar num cartódromo de vez em quando, né? Brincando com os pilotos,
com pilotos que acabaram de chegar, como o próprio Bortoleto, que é muito amigo dele. Esses dias eu vi um vídeo dele jogando um jogo online com o Não, ele é Drogovic. viciado em simulador, né? É viciado. Mas aí ele falou um palavrão, ele falou um termo em português, que ele sabe falar um pouco de português, obviamente, como todos nós, só aprende as coisas erradas no outro idioma, a primeira coisa. E o Drogovic falou assim, nossa, a gente está ao vivo, aqui eles estavam fazendo uma live lá, ele deu risada. Então eu acho muito legal que parece que todo esse sucesso não subiu a cabeça dele, é a impressão que eu tenho. Você sabe, uma coisa curiosa, o Alan, que cuida do meu kart, está preparando o kart para o Bortoleto e para o Max. Chegou no Brasil, já está no Brasil. Então, eles vão andar, não sei se essa semana ou semana que vem, eles estão voltando de... Teve campeonato no Beto Carreiro, né, de kart. Então, voltando, eles vão andar. Eu falei, mano, que loucura. Eles vão por tudo ou nada. E tem corrida. Sim. No fim de semana, sem ser esse fim de semana. Correr em Nürburgring, que é pior do que isso. Então, realmente, eu admiro essa paixão que ele tem e manter ali os pés no chão, que é a impressão que eu tenho dele. Eu não conheço ele pessoalmente, mas eu tenho essa impressão dele. Boa. Não, faltou o Pedrinho. Cara, Fala, Pedrinho. Eu acompanhei muito. Eu peguei uma fase muito boa do Hamilton, né? Na época de Mercedes, ali acompanhando algumas corridas. Então, eu tenho ali uma admiração por ele. Espero que ele vai voltar dessa fase ruim, né? Vamos dizer assim. Então, acho que para sair um pouco do mais do mesmo, eu falaria o Hamilton. Mas você está falando uma coisa do Hamilton. Tem um negócio curioso, que eu acabei não te falando. Ele vem para o Brasil, como os outros países que ele vai, sabe uma coisa que ele faz com a assessoria dele? Ele quer olhar, ele tem um programa de terceiro setor, né? E ele marca um jantar para conhecer várias associações. Tem uma que eu sou conselheiro fiscal, que está na Porsche Cup, que é do Chiquinho, o Instituto Nosso Olhar, né? Criança com síndrome de Down e tal. O Pedrinho Nunes. Sim. Foi meu coach também. Que é um irmão. Ele, o pai dele, o Vanderlei. Daí o Pedrinho ligou e falou, Ricardo, você tem alguma associação séria que tem a propósito para chamar o jantar, para poder apresentar para a equipe dele? Mandei um material e falou, pô, Tessa. Ele tem todo esse envolvimento com o Brasil, né? Andou no carro do Senna lá, fez aquela ação. Então, realmente, não dá para não falar o nome dele. Sim. Agora, falando dele, acertou ir para a Ferrari? Eu acho que para ele viu isso como um desafio, né? Ele já foi uma carreira da vida inteira, heptacampeão, etc. Eu acho que ele talvez não esperasse, né? E é claro, entrar numa equipe, a gente viu na época do Vettel, né? Quando também chegou na Ferrari, começou a ter desempenho inferior ao companheiro de equipe, etc. E isso tudo. E o Hamilton também teve uns desencontros, não sei como é que está agora, mas ele também teve muitos embates com o engenheiro dele, etc. Um relacionamento que não ajudou dentro da equipe. E trabalhar com os italianos não é fácil. Então, quando você gera esse conflito, ainda piora ainda mais o ambiente de trabalho, né? Então, e por outro lado, o Leclerc trabalha num ambiente mais harmonioso, que já estava mais tempo lá. Então, eu vejo a decisão dele como um desafio, né? Mas, por outro lado, ele chegou na Ferrari, talvez imaginando uma outra performance, uma outra coisa, passou a ter esses conflitos com o engenheiro, com a equipe, cobrando essa performance e isso criou um ambiente ainda mais nocivo, né? Então, um pouco de cada um desses fatores acabou trazendo ele para trás. Não é difícil dizer se a decisão foi errada, acertada ou não. Acho que foi um desafio pessoal, acho que decisão própria. A gente analisar uma decisão depois que a coisa já aconteceu é sempre muito fácil, né? Porque não está indo da maneira que ele queria, nem ele, nem a Ferrari, nem os torcedores dele, mas a decisão foi tomada no passado. Então, realmente, depois que a obra está pronta, é fácil a gente falar qualquer coisa. Agora, eu particularmente, eu gostaria de ver o Hamilton ter se aposentado na Mercedes pelo fato de ser uma história muito bonita e muito única. Não só a parte vencedora, né? Mas o fato da Mercedes ter pego o Hamilton no kart, e aí ele começou no kart, passou pelas categorias de acesso, obviamente, chega na Fórmula 1, que a Mercedes na época não tinha equipe, né? Que foi em 2007, chega na Fórmula 1 andando com uma McLaren Mercedes, conquistou ali seu primeiro título em 2008,
foi para a equipe Mercedes em 2012, substituindo o Schumacher. 13, desculpa, substituindo o Schumacher, mas de novo com a Mercedes. Ganhou aqueles 6 títulos mundiais pela equipe Mercedes. Então, realmente, eu acho que essa história seria ainda mais legal se também ficasse lá até o final, virasse um embaixador, tudo. Só que, ao mesmo tempo, essa história do Hamilton, o desfecho do Hamilton com a Mercedes, foi uma das coisas mais esquisitas que eu vi na Fórmula 1, Exato. no sentido que, em 2023, não sei se vocês lembram disso, tanto ele como o Toto Wolff falaram assim, a gente vai conversar sobre esse contrato, a renovação desse contrato, e em 10 minutos eles falaram o termo, num café a gente vai resolver isso aí. E esse café, por incrível que pareça, demorou 1 ano e meio, ficaram 1 ano e meio discutindo sobre esse contrato, assinaram o contrato mais ou menos em outubro de 2023, quando assinaram, começou essa discussão em 2022, assinaram no final de 2023 um contrato de 2 anos, e quando chega no início de 2024, ou seja, no primeiro ano desse novo contrato, ele já anuncia que vai ser da Mercedes. Então, mais ou menos 3, 4 meses depois que ele assina um contrato, que era para ter sido resolvido em 10 minutos, demorou 1 ano e meio, ele anuncia que não vai continuar na Mercedes. Não sei por que isso aconteceu, mas de qualquer maneira, erro, acerto, depois que o negócio não dá certo, é fácil falar, porra, de repente devia ter ficado na Mercedes. Só que não a carreira dele na Mercedes, eu particularmente, não é que de jeito algum mancha essa história. Eu acho que essa história seria ainda mais bonita se ele tivesse encerrado a carreira dele na Mercedes. Também ia ficar com aquele gostinho de e se, né? Imagina, ele não teve a experiência de vivenciar uma outra equipe. Eu acho que sempre deve ter aquela dúvida na cabeça dele, né? Quando ele tomou a decisão de como é que será que é a grama do vizinho ali. Enfim, acho que era um sonho para ele estar na Ferrari, né? Como acho que para todo mundo ali. E é questão de tempo, né? Acho que estão com os pilotos muito bons, né? É que os outros têm que parar de evoluir, né? Para eles começarem a crescer, a verdade é essa. Quem vence o GP de São Paulo? Cara, eu acho que o Norris. Ele venceu ano passado, né? Não, foi o Verstappen. Nossa, corrida que verdade. O que foi aquilo? Olha, eu acho que é o Norris também, mas eu torço para que quem vença seja o Verstappen, não por preferência pelo Verstappen ou pelo Norris. Eu gostaria muito de ver esse campeonato decidido na última etapa, se possível, entre 3 pilotos, e dos 3, Norris, Piastri e Verstappen, o que está um pouco mais para trás é o Verstappen. Então, eu torço para ele, principalmente por isso, para dar embolada. Eu vou falar Bortoleto, né? Imagina. Acho que o Bortoleto merece essa... De certa forma, já está vencendo, vamos torcer, né? É isso. Já está vencendo com a temporada que ele vem fazendo. Imagina. Vou fazer uma pergunta. Eu acho que essa é mais para o Max. Na Porsche Cup, nas categorias, quem que você vê vencendo nas principais categorias, né? Não precisa ir para baixo esse ano. Vencendo que os destaques? Os destaques para você. Tem vários, né? Mas assim, um piloto que me impressionou muito esse ano é o Mariotti, que veio da Challenge, que a gente sabe que o degrau da Challenge para a carreira é um degrau relativamente alto, distante, né? Porque a gente tem pilotos na carreira como o Marçal, como o Miguel, que são pilotos aí que têm uma performance muito parecida com o piloto profissional, já tem aí tantos anos de estrada dentro da Porsche Cup. E veio o Mariotti aí, que chegando ao automobilismo há pouco tempo e tendo bons resultados, de vez em quando, andando ali no pelotão na frente, se não me engano, ele ganhou uma corrida, inclusive, esse ano na carreira, na geral, né, da carreira. Então, eu diria que talvez impressionante, com pouco tempo que ele tem de automobilismo, está fazendo o que ele está fazendo. E na categoria... nas outras tem vários pilotos, né? Tem na Challenge, obviamente, o Caio Chaves, que é uma criança... que também, obviamente, até pela idade que ele tem, é um piloto muito jovem, mas vem fazendo um excelente trabalho também. Uma coisa que foi impressionante também lá no Algarve, viu? O Morestone, que é um piloto também que há pouco tempo atrás estava na Trophy, está na carreira agora e, classificou na 3ª colocação numa das corridas no Algarve, se não me engano. O Marcos Regadas também, que é um cara que tem um histórico no automobilismo, mas obviamente é um empresário também,
está na carreira já há algum tempo, mas está na carreira esporte, mas de tanto em quanto ali, se embolando com o pessoal da carreira lá na frente, fez uma excelente corrida lá no Estoril também, no Endurance, disputando com os pilotos principais da carreira. Então, tem uma turma muito boa e é muito legal na Porsche Cup, né? Até, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem a categoria de entrada, que é a Trophy, aí tem a Challenge, até chegar na carreira, diferentemente do início da Porsche Cup, que só tinha uma categoria. Você começou, tem 20 anos. A Porsche Cup. Você começou há quantos anos? Eu comecei há 17 anos. Na verdade, a Porsche Cup, o primeiro carro da Porsche Cup, antes de ter a primeira corrida da Porsche Cup, eu corri. O Denner trouxe esse carro em 2005, que foi o ano que começou a Porsche Cup aqui, que era o 996. Eu fiz as 1000 milhas com ele. Se não me engano, o Raul Boesel, a gente fez as 1000 milhas justamente para o Denner entender e pegar a experiência com aquele carro que ele iria fazer a Porsche Cup e fez naquele ano. O primeiro grid foi o quê? 6 carros? 14 14 carros, E então eu já tenho uma amizade com o Denner, por incrível que pareça, há mais de 30 anos. Conheci o Denner em 94. Conheci o Denner através de um amigo em comum, que é o André Lara Rezende, que, para quem não conhece, um dos maiores economistas do Brasil, que inclusive fez o Plano Real no governo do Fernando Henrique Cardoso. O André era meu piloto, meu cliente na minha equipe de kart, e tinha uns carros de home sports que o Denner trabalhava, e inclusive em 98, eu, o André e acho que foi o Regis, que era o dono da Stuttgart na época, fizemos as 1000 milhas naquele ano com o Denner. Isso muito antes da Porsche Cup existir. Mas, de qualquer maneira, a Porsche Cup começou em 2005 e eu comecei em 2008, porque até 2008 eu nem morava no Brasil. Então, nessa fase de 2005 a 2008, eu conversava muito com o Denner, porque a gente era muito amigo e tudo. E quando eu comecei na Porsche Cup, foi de uma maneira assim... Eu fui almoçar com o Denner aqui quando eu já estava no Brasil, depois de um mês que eu chegar no Brasil, mas é uma coisa que eu fazia com ele sempre que eu vinha visitar aqui. E foi naquela fase que tinha mudado a geração do 996 para o 997. Aí no almoço desse, a Porsche Cup naquela época, comparando com o que hoje, era um negócio muito, muito pequeno. Só tinha basicamente o Denner, meia dúzia de mecânico e só. E ele falou assim, olha, você não quer dar uma ajuda aqui para mim? Eu não sei o quê. E a gente ficou meio assim, aquela coisa, trabalhar com amigo, sempre aquela preocupação. Conversamos lá um tempo, resolvemos tentar. E já se passaram aí 17 anos, quase 18 anos isso. Você é multitarefa, né? Você tem duas cadeiras, porque você faz toda a parte das entrevistas, você cuida junto com... Eu comecei a fazer isso esse ano, na verdade. Comecei a fazer esse ano e, fora isso, obviamente, testo os carros ali. Não sou sozinho, né? Durante boa parte desses 17 anos, só eu testava os carros. Aí chegou um momento que começou a ter muito carro. Aí eu chamei, na época, o Nuno Figueiredo, que me ajudou durante alguns anos. E hoje a gente tem lá mais ou menos uns 6, 7 pilotos que todos nós fazemos o shakedown juntos, né? Hoje tem 70 carros, então não tem como fazer isso sozinho. Então, mas já estou na Porsche Cup há bastante tempo. Eu acho que é um case muito legal. É uma história linda da Porsche Cup, que obviamente se mistura com a história do Denner, que é muito bonita também. Um cara que, filho de mecânico, que é mecânico até hoje, que é o seu Olívio, que está vivo até hoje, lá de Guarulhos, e ter começado a paixão pela mecânica, que virou a paixão pela marca Porsche, que começou a mexer com carros de rua, começou a ficar famoso nesse segmento Porsche, teve uma sociedade durante muitos anos muito legal lá na Stuttgart, com o Marcelo Visconde, que é um grande amigo meu também, e trouxe essa categoria que hoje, levando em consideração que a Porsche Cup existe em mais de 20 países ao redor do mundo, nós no Brasil, principalmente no momento atual, que diferentemente dos anos 90, que R$1 valia $1, que era tudo muito mais fácil. Mais acessível. Hoje em dia, que até esse gap aí na nossa moeda, e você tem a maior Porsche Cup do mundo aqui no nosso país, e não começou com a Porsche. Não é que a Porsche foi lá e fez uma Porsche Cup. Começou com o Denner, lá de Guarulhos. Eu acho que é uma história linda e, para mim, ali, tá vendo isso aí tudo de perto é um grande privilégio. E o Denner, o que ele tem da Porsche Cup aqui é diferente que os outros, né? Ele não é um franqueado. Né? Não, na verdade todos têm que ter a concessão. Sim. Isso não é bem uma franquia, é mais uma concessão baseada, obviamente, em uma série de critérios, mas ele é uma das poucas Porsche Cups que não pertence à Porsche, que algumas Porsche Cups ao redor do mundo pertencem à própria Porsche, não é o caso da Porsche Cup do Brasil, mas talvez dentre as que não são da própria Porsche, não só pelo tamanho, mas a relação talvez seja a mais forte da marca Porsche com a Porsche Cup, que não é da propriedade da própria Porsche.
Não, é impressionante. Eu que estou lá, eu vejo você... É um show. É um show. E é engraçado, né, que a Porsche mesmo, inclusive usa a Porsche Cup, aqui no bom sentido da expressão, como um laboratório, como, por exemplo, esse botão, esse boost que nós criamos aqui, começamos a testar isso há mais ou menos 2, 3 anos atrás. A Porsche está pensando em lançar no carro na próxima geração deles, baseado no que a gente fez. E a gente começou aqui com a parceria com a Bosch na ocasião, e depois que a coisa estava bem adiantada, a própria Porsche quis entrar nesse projeto e entrou, e tanto que o sistema que a gente tem atual é em parceria com a Porsche, mas foi uma coisa desenvolvida aqui. Então é muito legal, dá muito orgulho para nós uma Porsche Cup do Brasil desenvolver um sistema que a Porsche da Alemanha teve interesse em participar. Não, então é muito legal. Para a gente, para o Brasil, o câmbio de hoje é caro, não é que é barato. Sim, sim. E mesmo assim a gente consegue ser... É o que eu falei, mesmo com essa diferença do câmbio do real para o euro, para o dólar, qualquer moeda que seja dessas duas aí, dentre outras, né? Apesar desse gap gigante, mesmo assim a gente consegue. E outra, consegue fazer isso de uma maneira que correr de Porsche Cup no Brasil é mais barato do que correr de Porsche Cup na Alemanha. Você empurra o carro da fábrica para dentro do autódromo, é mais caro correr de Porsche Cup lá do que correr aqui, com tudo que isso envolve. Transporte, logística, importação, entre outras tantas coisas, né? Então, realmente é muito... eu tenho certeza que os eventos lá fora nem se comparam com o que o Denner monta aqui, né? Os bastidores, tudo... Enfim, na verdade, não só as corridas em si, mas o evento todo é um espetáculo, né? Por isso, essa parte do evento, porque na maior parte das Porsche Cups ao redor do mundo, a Porsche Cup, elas são categorias suportes. Então, por exemplo, quando eu corri na Austrália, tem Porsche Cup lá também, mas a V8 é o principal, tem a Porsche Cup, assim como tem a Super Cup na Fórmula 1. Então, não são muitos países que a Porsche Cup é o evento principal. E mesmo os que são, não se compara ao que o Denner fez aqui. O tamanho, a estrutura, com shows e tudo mais. Então, realmente é uma coisa que essa parte do evento é uma coisa também bem diferente daqui para o resto do mundo. Então, é legal de ver. Não, é apaixonante. Apaixonante. Ó, vamos fazer um encerramento nosso. Tá? Então, começar com o Pedrinho agora. Como eu falo, é um menino prodígio. É um cara que eu admiro pra caramba, meu amigo. Irmão. E ele, como empreendedor, me surpreende. Você sabe que você me surpreendeu Ele fez a Stradale Experience, né, que a gente tem no Velocitar. Daí fez o Experience em Jeri. Louco, levei 30 clientes para andar de moto e UTV nas dunas. Loucura. O Experience no Velocitar, qual a edição que a gente está? Estamos no 21º. Quer dizer, está consolidado. E fez uma coisa, eu falei, você é louco. Falou, agora eu vou entrar na área imobiliária. Loucura, Conta. Foi meados da pandemia ali, eu vi esse boom no mercado imobiliário, sempre adorei construir, enfim, criar. E aí eu enxerguei uma oportunidade de criar um produto que não tinha no mercado, não tem muito no mercado, que é um alto padrão de segunda residência pé na água. Né? Então, quando o cliente deixa ali uma Ferrari, uma Lamborghini, uma Porsche com a gente, acaba criando uma relação de muita confiança, né? Eu brinco que é quase uma relação entre médico e paciente. E essa relação a gente acaba conhecendo muito do cliente, né? Sabendo o que ele gosta de fazer no final de semana, que vinho que ele gosta de tomar, para onde ele viaja. E eu percebi que estava faltando aquele nicho ali do imobiliário, do produto, e ali nasceu em 2020 o Villa Stradale Península, que são 54 lotes pé na água ali na represa do Jaguari, em Piracaia. Um projeto assinado ali pelo Greg Busquet, o arquiteto, o Orsini, o paisagista, a Sotheby's, que vai fazer todo o lançamento. Mas foi um desafio, né? Porque é cauda longa, né? Eu lembro que você me falou lá atrás, né? A gente se falou lá atrás. E eu admiro mais ainda você agora e todos os incorporadores, porque realmente são muitas variáveis, né? Assim, você tem que lidar com... São vários colegiados de órgãos, né? Você tem ali o Grapuab, que tem Sabesp, CETESB, Secretaria de Habitação, você tem a Prefeitura e ao mesmo tempo você tem que criar um produto excelente. Então, foi bacana, está sendo bacana e a gente tem a previsão de lançar aí agora no final do ano.
Não, show. Não, eu vi todo o projeto dele. Você se esmerou fazendo melhor. Agora, incorporar, eu brinco, tem que equilibrar 10 pratos ao mesmo tempo. Né? Mas legal. É muito bacana e acabou virando um condomínio de amigos, porque eu vou ter minha casa lá e eu acabei chamando grande parte dos meus amigos que a gente vai ser vizinho, então criou essa senso de comunidade que foi muito bacana. Não, show de bola, show de bola. Obrigado, parabéns, obrigado. Muito legal. Parabéns, Valeu. Obrigado demais. TG, como mensagem final, eu vejo que você está se desafiando, só falta querer correr comigo. Acho que a gente foi tentar correr junto, lembra? Verdade. A gente iria correr junto, ia fazer um endurance, só que deu um problema no... No primeiro dia de testes o carro não andou, né? E aí a gente acabou abortando a operação. Mas uma hora vai sair, sim, essa endurance, o que quer que seja. E, bom, para mim é um privilégio ter sido convidado, estar do lado de dois irmãos, sabe? Enfim, é uma oportunidade única de a gente bater esse papo. Claro que teria muito mais para a gente falar, mas, poxa, foi espetacular. É um privilégio estar aqui como primeiro Paddock Talks e estar do lado de grandes amigos. Então, obrigado, que venham os próximos convites. Bom, primeiro agradeço mais uma vez esse convite e é muito legal, né, que todos nós estamos aqui. O ponto de partida para todos nós foi o automobilismo, foram os carros. E cada um no nosso momento, nosso querido Pedrinho, décadas depois. Mas eu acho que quando a gente começou nesse mundo, né, todo mundo apaixonado por carro, por velocidade, o foco sempre foi esse. Mas eu acho que todos nós também temos que ser muito grato ao automobilismo, porque mais importante, maior do que o automobilismo, nasceram muitas relações humanas aqui, pessoais, como a nossa, como a de todos nós aqui. Eu estar com uma pessoa que é o irmão para mim, nos conhecemos há 40 anos atrás, quase, batendo papo, e, de novo, tudo isso partiu em uma paixão em comum. Uma paixão em comum, um amor em comum que nós temos. Então, é muito legal a gente estar aqui e ver o quanto o automobilismo trouxe coisas boas para a nossa vida. Também. Então, só podemos agradecer a Deus, né? Verdade, eu costumo dizer isso. É incrível os amigos que a gente carrega para o resto da vida, fruto do automobilismo, né? Sim. Você tem amigos na Austrália, eu tenho os meus amigos na Inglaterra, de quando eu corri lá até hoje. Então, assim, é um meio, um ambiente muito saudável, muito bacana que a gente... E aqui aproveitar mais uma vez a presença do nosso Mr. Dallas. Eu chamo ele de tio Alexandre. Não, assim, é muito legal. Eu tive essa experiência com meu filho também. Ver esses dois aqui que tem uma paixão. Isso aqui pilota muito, é mais apaixonado que nós quatro juntos pelos carros. Mas ver o quanto isso, no caso de vocês, não só automobilismo, como aviação também. Sim. O quanto de tempo de qualidade que esses dois tem de estar junto, trouxeram e proporcionaram para vocês, né? Proporciona e além união, disso né? também, a amizade também, que é legal, né? Eu sou seu irmão, mas esse cara aqui também é como se fosse um pai para mim, a gente viveu muitas coisas juntos também, então realmente tudo em função do automobilismo. Legal, muito bom. Eu tive um efeito retardado no automobilismo. Entrei com 46 anos. Né? Sim, nunca é tarde, né? Na verdade, você sempre foi apaixonado por isso e o momento chegou agora. Então, legal da sua atitude foi isso. E o mais legal ainda é ver a sua dedicação, né? Uhum. Ele é um cara que está, Simulador. assim, realmente todo final de semana treinando em kart, simulador todos os dias, né? Enfim, mudou o estilo de vida, enfim, de uma maneira geral. Então, isso é legal demais de ver. Quando eu fui fazer o teste com o Denner, estava pesando 126, 127 quilos. Você me lembra? Uhum. Daí eu fiz o teste e falou, Zé, na Trophy dá para você entrar, mas sai do carro. eu não conseguia sair. Tipo, os caras me puxaram, porque a perna não dobrava. Aí ele falou, perde uns 10 quilinhos que senão você vai pegar fogo com você dentro. Né? Sim, sim. Então eu falei, puta, eu trabalho que nem um louco, sou dedicado. Por que eu não posso cuidar da saúde? Sim. Né? Daí eu peguei e falei, não, vou mudar. 126 foi para 89. 2 anos e pouco. Olha que o automobilismo já trouxe para a sua vida. Isso que eu ia falar. E outra coisa, o que eu gostei muito, isso vem muito do kart. Né? Tá lá na Interlagos, também na Aldeia. Na Granja eu vou um pouco menos. Essa cooperação, sabe, você faz... Eu tô lá, meu kart é perfeito, nunca quebra, tudo em ordem. Mas tem meninos que são apaixonados, são talentosos.
mas não tem condição. Sim. E não adianta você olhar só para você. Meu, dá chance para alguns, adota alguns meninos. Sim. Tá? Se cada um fizer um pouco disso, Exatamente, dá condições para é um trabalho maravilhoso. Legal. Parabéns. Bom demais. Eu ia esquecendo, a assessora tá. Queria agradecer. Nosso vinho, né? Quem tomou foi eu e você, né? Pedrinho, Max não bebe, o Pedrinho é todo. Mas o Rogério da Ravan, que patrocinou Ótimo. os vinhos do evento. Muito bom. Então vou dar um presente para vocês. Obrigado. Pedrinho. Boa. Obrigado. Valeu. Adorei. Max. Para as visitas. Obrigado. Eu achei que ia sobrar pra gente. Repasse, né? Você que hoje não gosta de vinho. Quase nada, né? Quase nada. Não, obrigado a você. Obrigado ao Roger, que é o irmão também, né? O Roger Ele está sempre com a gente. Ele foi o primeiro patrocinador que eu tive. Que legal. A história foi boa, lembra? Foi. O que ele fez? Eu falei, o Rogério... Permuta em vinho? Né? Não, ele quis dar em vinho, quis dar em dinheiro que eu precisava. Vai beber, hein? Não, aí ele pegou e falou, vou te dar 12 Sassicaia, né, que é um puta vinho. Pô. Pegou, deu as caixas. Daí ele não queria entregar as caixas no final, né? Daí no final pegamos as caixas, tomamos todo o vinho, mas isso que vale. Sim. Para mim, amizade, amigos. Verdade. Boa. Obrigado, pessoal. Foi Obrigado a você. Parabéns pelo Viva podcast aí. Muito, muito bom.